Marcelo Coutinho, vamos começar com você. Guilherme Cunha já na ponta da conexão também. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, rocha suprema do capitalismo, do conhecimento magistral, que nos ilumina, nos direciona, nos leva às melhores decisões. Uma rocha que ilumina, você tá ousado, parnasiano. Vai, Coutinho, dólar e o índice. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, bom dia, Dieguinho, excelente dia pra todo mundo. Bom dia, Pinheiro, eu não esqueço de você, viu? Vamos lá, pessoal. Índice, o mercado cai 0,7%. Esse canal de alta eu vou temporariamente tirá-lo. E a gente tá aqui de novo no canal de baixa, tá bom? A má notícia é, a gente segue perdendo suportes importantes. O próximo suporte que a gente vai testar é esse aqui, 125, quase 126,000, ou seja, estamos em cima da linha. Então, por favor, atento. O mercado perdendo este suporte, monta o meu pivô de baixa e aí está decretada a baixa do mercado em termos desse longo pivôzão que a gente tem no índice. Doletinha sob controle, deixa subir. Dólar cota R$ 5,814. Próximos números, 5,836. Final, 5,871. Hora da gente cumprimentar Guilherme Cunha. Alô, Gui, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia pra quem, Léo? Pra mim não é, pro operador de bolsa também não tá sendo muito bom, não. Independente se você tava zerado, se você tava posicionado, que movimento pós-fechamento do pregão e que abertura azeda. Abertura azeda, que na verdade estende o clima de ontem. Então é um bom dia pra quem tá vendido na Bolsa Brasileira, ou também não? Ah, sim, não, com certeza sim, mas no famoso tudo vai bem, quando a gente olha para esse resultado de Petrobras, ela traz muitos outros insights, além da própria highlight da reversão do lucro ao prejuízo. Então a conta uma hora chegaria, acabou chegando, e isso vai dar uma penalizada no nosso índice futuro, mais especificamente também correlacionada a esse sentimento de Petrobras, e a nossa maior dúvida vai ficar sendo realmente no dolinha, se ele vai conseguir obter essa força de pressão compradora para oficialmente romper os 5,80 e pegar essa pernada de alta, ou se o movimento da pré-rolagem pode ajudar o índice o dólar, que ontem basicamente o BTG levou sozinho no peito. 9h05. Gui, são tantos assuntos pra gente organizar, vamos já endereçar o primeiro deles com esse gancho de Petrobras que ficou bem presente no seu destaque inicial. Peço uma licença para você, vou trazer a informação, depois a sua análise e o gráfico do Coutinho. Amigos, tomando por base aqui a apuração de Rosa Riscala no Boletim Bom Dia Mercado. A queda de 7% nos ADRs de Petrobras no After Hours em Nova York contrata um ajuste forte para a ação na abertura da B3 hoje. Com prejuízo de 2,78 bilhões de dólares, o que equivale a 17 bilhões de reais, isso no quarto tri do ano passado, a companhia contrariou a média das estimativas de 8 instituições ouvidas pelo broadcast: Citibank, UBS, Itaú BBA, BTG, Scotiabank, Safra, XP e Santander. Estas instituições, na média, apontavam para um lucro de 2,8 bilhões de dólares, não um prejuízo de igual proporção. O EBITDA ficou 31,8% abaixo do esperado e só a receita em 20,8 bilhões de reais vem em linha com as estimativas. O prejuízo reverteu o lucro de 31 bilhões de reais registrado no mesmo período de 23. E no ano, o lucro líquido da Petro caiu para 36 bilhões. O resultado é 70% menor do que em 23, quando os ganhos foram de 124 bilhões. Sobre a queda no lucro em 24, a empresa disse ter sido um prejuízo desta forma em função ou decorrente do efeito contábil da variação cambial nas dívidas com as suas subsidiárias no exterior. Sem isso, ainda de acordo com a Petrobras, o lucro líquido teria sido de 100 bilhões de reais no ano passado. Aqui um parênteses para o que o Alex colocou mais cedo. O Alex disse: olha, Léo, não vai haver como provar, mas certamente há como desconfiar. Há uma teoria da especulação, segundo a qual, em momentos delicados para o câmbio, empresas como a Petrobras, que tem fluxo de caixa dolarizado, usam esse recurso dos dólares que entram em seus caixas para forçando uma trazida desses dólares aqui para o Brasil, ou forçando uma chegada desses dólares aqui para o Brasil, um arrefecimento na pressão cambial ou no amargo do câmbio, para favorecer uma estabilidade que tende a ajudar o governo. É uma teoria da conspiração, uma pura especulação,
mas que a gente não pode deixar de citar, porque estará na mesa hoje dos principais operadores quando eles olharem para este prejuízo que não estava no radar a respeito de Petrobras. Eu fecho parênteses para a ideia do Alex e retomo. A companhia também apontou como fatores negativos a redução de 2% no barril do petróleo e a queda de 39% nas margens do diesel. O Conselho de Administração aprovou sim o pagamento de dividendos, 9,1 bilhões de reais, relativos ao resultado do quarto tri, o que equivale a uma remuneração de 70 centavos por papel ordinário e preferencial. Mas afirmou que não haverá pagamento de dividendos extraordinários para o período. São 9 horas com 8 minutos. Neste momento, como é que se comportam os ADRs de Petrobras lá no pré-mercado americano? O Diego Kerber está monitorando, traz pra gente a fotografia do ADR ordinário e do ADR preferencial. Ontem chegaram a cair mais de 7%. Agora... Bom, no começo do programa estavam caindo ali em torno de 3,10% em média, mas agora pioraram a situação, tá, Léo? Agora os ADRs ordinários estão caindo 4,26%, enquanto os ADRs preferenciais têm queda de 4,5%. Guilherme Cunha, é você, na sequência tem Coutinho, pois não, Gui? Eu vou muito mais pela onda do abrasileiramento do preço dos combustíveis, Léo, porque fica fácil a justificativa de lucro ou prejuízo. Se deu lucro, deu tudo certo, você recebe a estrelinha dourada do parabéns, e se deu errado, você pode culpar câmbio, você pode culpar a defasagem ali do petróleo, mas aquele movimento do abrasileiramento do preço dos combustíveis que muito cornetamos, acabou trazendo aí essa abertura de uma justificativa mais de... Se vocês pegarem também o balanço, tem lá custos operacionais, subiu mais de 200%, custos operacionais da onde, né? Não tem a sobrelinha, então fica um negócio muito ambíguo e a gente viu muito a Petrobras também segurar o preço da gasolina para evitar ainda mais o descontentamento sobre o governo. Então, dito isso, é um balanço que, inclusive, tá, pode penalizar bem menos do que a gente está alertando, porque ainda detém um caixa muito expressivo, a gente ensina isso, né? Quando a gente vai olhar para um contexto fundamentalista, um único resultado gera uma volatilidade, mas não muda o direcional, mas tem que tomar um cuidado, porque como a gente comentou, é o primeiro balanço que gera o alerta do alerta sobre a companhia Petrobras, que dentro desse cenário de um abrasileiramento de preços de combustível e também o seu subsídio para tal fato na hora de chegar para o consumidor, nunca vai dar certo, né? A gente sabe que a matemática não fecha, não fechou no quarto tri, e aí fica uma expectativa para o balanço do primeiro trimestre, para que a gente possa cornetar uma reversão de uma tendência extremamente alta que ocorreu na Petrobras desde a transferência de mandato de Bolsonaro para o Lula. Nesse curto espaço de tempo, a penalização já é óbvia, né? Hoje abre com gap de baixo, porém, todavia, entretanto, eu tomaria cuidado de não sair vendendo a qualquer custo, porque ainda o mercado pode enxergar esse movimento de um prazo mais extenso e tem dividendo para receber também. 9 horas, 11 minutos. Se eu tivesse que extrair uma manchete do seu raciocínio, ela passaria certamente pelo fato de você identificar, junto ao mercado, pela primeira vez, ainda que se possa problematizar uma outra linha de balanços anteriores, já na gestão Lula 3, que teve Jean Paul Prats e agora Magda Chambriard, nada se compara a este balanço, nada se compara a este resultado. É o primeiro resultado realmente negativo, com letras garrafais, para a gente pensar Petrobras. Vamos ver o peso disso na precificação e já a construção de expectativa para o balanço do primeiro tri deste ano. São 9 horas com 11 minutos, no gráfico do Coutinho, Petri 4. Bom, Coutinho, é o seguinte, né? Aí você me ensinou. A gente tinha claramente a formação de um envelope de alta. Ele vai ser quebrado. Vai sim, Leozinho, olha só. O que eu fiz? Eu peguei 3,795, que é o valor de fechamento, e tirei 5%, que é basicamente o que está caindo lá fora. Então, fiz uma conta rápida. Petrobras deveria abrir a R$ 36,03. R$ 36,03 tá essa setinha longa que eu deixei para vocês. Então, o que eu faço? Né? E aí o Gui falou uma coisa extremamente interessante e importante. Petrobras volta para dentro do canal, Petrobras está dentro de um canal, Petrobras está numa região do fundo do canal que chamaria uma compra especulativa. Então, eu corroboro com o Gui aqui. Eu acho que quem está posicionado em Petrobras em detrimento de que estava tudo sob controle, ou seja, né, o Léo falou, tinha um envelopezinho de alta sob controle, canal de alta, tal. Enfim, aí é aquele cisne negro que realmente, assim, eu estava assistindo o Léo de manhã cedo, né, 8 horas, ele falou lá a questão 8 ou 9 casas, todas elas precificando uma situação diferente,
E eis que acontece isso. Então, quem está comprado em Petro agora, minha recomendação também seria segura a onda. Eu não acho que tem que sair vendendo Petrobras, muito pelo contrário. Petrobras, ela graficamente, ela vai rebater num fundo. Ela pode pegar e subir, né, para fechar o gap. Enfim, não é muito a minha praia, mas ok, é uma verdade. Então, eu acho que você tem aí uma composição de longo prazo que eventualmente possa fazer com que esse papel recupere. 9h13. Obrigado, Coutinho. Bom, antes da gente mergulhar na PNAD, eu também quero colocar aqui a questão de NVIDIA, agora com os números mais completos. Vamos lá, amigos. A gigante de semicondutores teve desempenho positivo no quarto tri, com lucro, receita e projeções acima das expectativas. Não houve decepção em nenhuma das métricas. Lucro maior, receita maior e guidance, projeções maiores também. Mas o ADR caiu 1,49% no After Hours, chegou a ter esse recuo, com investidores exigentes, cobrando estimativas ainda mais fortes. Então eu sou investidor, eu penso que a NVIDIA apresentaria a expectativa A. A NVIDIA vai lá e apresenta a expectativa A+1. Mas na verdade o que eu queria mesmo era que a NVIDIA apresentasse a expectativa A+2. Pô, mas você tinha de expectativa A e ela já apresentou A+1 e você queria A+2? Olha, tanto é debate aberto essa discussão, que o que foi queda em alguns momentos do After Hours já se transformou em alta no pré-mercado americano. Nós temos NVIDIA subindo. Não está galopando, porque as expectativas já eram altas, embora tenham sido superadas, mas NVIDIA está subindo. Em qual proporção, Diego? Agora está acelerando a alta, tá, Léo? 2,07%. Opa, mudou, então. Ou seja, está engatando já a quinta marcha os papéis de NVIDIA no pré-mercado americano, depois de ontem já terem subido 3,67%. Exato. Fecharam nessa alta de 3,67% antes do balanço. Vem o balanço, há uma realização original, inicial, ali no aftermarkets, mas percebe que em linha com a minha construção aqui, a gente está vendo um pouquinho mais de coerência. O que é mais coerente? A NVIDIA cair ou subir? Em tese, é subir, porque você superou positivamente todas as projeções, inclusive as do guidance. Não só lucro e receita, mas também as do guidance. Bom, isto colocado, amigos, nós tivemos também um peso de incerteza sobre exportações de chips no governo Trump. Esse é um aspecto que ainda não foi resolvido, não está resolvido. Isto pode pesar. Mas você vê que o que foi queda de 1,39% no pós-mercado ontem já se transformou em alta de mais de 2% no pré-mercado agora. NVIDIA teve lucro líquido de 22,09 bilhões de dólares. Uma alta de 80%, puxa vida, 80% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Lucro por ação ficou em 89 centavos de dólar, acima da previsão dos analistas, que era de 81 centavos de dólar. A receita, em 39,33 bilhões de dólares, superou a estimativa de 38,10 bi. E a perspectiva da NVIDIA para o primeiro tri do ano fiscal de 26 é de uma receita de 43 bilhões. Os analistas previam uma projeção, um guidance de 42 bilhões para a receita. Por qualquer ângulo que se veja, NVIDIA superou os resultados. E ainda que haja aquela lógica do sobe no boato, realiza no fato, bom, o fato superou o boato. O boato projetava A, NVIDIA entregou A+1 ou A+2. O pré-mercado americano me parece coerente. Vamos ouvir a perspectiva do Gui e a análise gráfica do Coutinho. Com isso a gente aborda a NVIDIA e depois tem PNAD e revisita ao dólar e ao índice. Pois não, Gui? Eu nunca vi nada igual a isso, Léo. Nada, mas nem bizarro, parecido, né? Com quase que 600% o ano de 2024, superando o ano de 2023, que já havia sido um ano extraordinário. Isso é algo totalmente novo, né, no consumo do mundo, depois do fundamento. A gente sabe que quando a gente pega o projetado, está esticado, né, tem um sentimento de que preço-lucro não vale a pena, mas aí você pega um balanço desses e vai falar que é venda? Não vai. Então, quando a gente olha para a ponta técnica, está esticado, distante às médias, tal, né, para um cenário mais longevo, porém, todavia, entretanto, um fundamento muito forte, algo que é incomparável, por isso que a NVIDIA continua chamando o comprador nesse movimento da abertura. Só vamos ver num sentimento aí de realização geral da bolsa americana, né, nada sobe numa linha reta, em determinado momento vão contabilizar lucro, o quanto isso vai impactar em algum momento para a NVIDIA. Mas agora, Léo, com a apresentação desse balanço, NVIDIA é mais uma pernada de alta, inacreditavelmente dizendo.
9h17. Coutinho, no gráfico NVIDIA pra galera. Vamos lá, pessoal. NVIDIA na tela. NVIDIA tá desenhado aí esse pivôzão de baixa. Fecha o no 3.1 e deve abrir, pelo menos o pré-mercado agora, o no 3.4. O no 3.4 vai ser mais ou menos aqui onde eu tô com o mouse, na segunda linha do FIBO, nessa linha do meio. Então, qual que é a minha leitura de NVIDIA? A minha leitura é o seguinte, você vê que o papel, ele tem um longo movimento inercial, então eu não acredito, tá, que você tenha uma porrada no sentido de NVIDIA fazer 130, 140, 150 dólares. Tá? Eu vejo ele num papel muito que eu venho falando de Vale, muito que eu venho falando de Bradesco, tá? Então, assim, para que esse papel realmente assuma, eu preciso quebrar esse pivô de baixa, eu preciso montar um pivô de alta, eu preciso passar ali dos 153. Então, fica a critério, né? Entradas a critério, e aí fica à disposição. Eu iria com um pouco mais, eventualmente estou sendo um pouquinho mais cauteloso do que o Gui nesse momento, tá? Para que eventualmente você não carregue muito a posição num papel que, aos meus olhos, inercialmente eu não vejo a porrada, ou seja, não vejo o candle longo aqui e esse negócio subir, né? O mercado americano se empapsou de AI ano passado. Eu acho, a minha percepção, que houve uma quebra de expectativa, é o que o Léo falou, ou seja, NVIDIA deu essa inflada e a pessoa acaba não se contentando e quer mais, e a NVIDIA viu, principalmente com o efeito de psique, que a coisa não tá tão fácil, né? Então, assim, tem uma lição de casa que ela tem que fazer para poder pegar e reassumir esse posto. Então, por favor, quem tiver posicionado em NVIDIA, ok, pode fazer, mas eu iria com muita cautela. Com cautela, sugere o Coutinho, o Gui um pouquinho mais entusiasmado. E hoje nós teremos uma abordagem especial, o André Lichtenstein, que já tem transitado conosco para pensar em inteligência artificial. Escrevi para ele há pouco, ele confirmou, vai fazer uma entrada especial aqui na faixa das 11 para falar de NVIDIA. Até porque já há uma tese que ele como especialista defende de que o efeito de psique, embora no curto prazo tenha contratado susto para a NVIDIA, é na verdade positivo para a NVIDIA. Ele vai trazer um olhar a respeito do resultado, é um especialista no caso, um conteúdo pensado com muito carinho para levar até você a visão de quem entende e estuda linha a linha deste assunto. A partir das 11h05 teremos aí uns 10 minutinhos para falar desse balanço de NVIDIA com ele especificamente. Todos na mesma página? Então agora está na hora de revisitar o dólar e o índice. O dólar tem 0,23% de avanço, ele começou numa certa galopada, deu uma diminuída e parou meio que nessa faixa do 0,20% de avanço, R$ 5,81 é a nova realidade da moeda americana sob a luz dos contratos futuros. O Indifut chegou a arrefecer um pouco o ímpeto de baixa. A queda se aproximou do 1%, agora está em 0,60. 125.320 pontos foi a mínima do dia para o Ibovespa Futuro. O Coutinho ajuda a gente com o gráfico e na sequência tem a PNAD pra gente ouvir o Guilherme. Pois não, o Coutinho. Vamos lá, mercado no 0 a 0, olha só que interessante, pessoal. O índice do seu lado esquerdo tá num dojizinho, né? Então, o mercado, nesses 20 minutos de acontecimento, o mercado simplesmente tentou se acoplar, né? Você tem aqui pavio superior, pavio inferior e o mercado, por enquanto, para no 0 a 0. O dólar, absolutamente a mesma coisa. Olha só, pavio superior, pavio inferior e o dólar também ali no 0 a 0. Quando eu digo 0 a 0, próximo do valor de abertura. Então, ficar atento. De qualquer forma, independente disso, o índice segue testando esses 126 mil pontos, que na sua perda azeda, e o dólar segue altista. De qualquer forma, próximo ponto, R$ 5,836. 9h21. Obrigado, Coutinho. Na tela para vocês, a partir de agora, PNAD, que vai ser um dos assuntos para eu tratar também com o Alexandre Cabral. Então, só em relação aqui ao release, ó. Tabelinha, taxa de desocupação. Saímos de 6,5 em novembro, dezembro, janeiro de 25. Não, é mais fácil ouvir daqui, ó, da direita para a esquerda nesse caso. Quer ver só? Na base anual, nós tínhamos entre novembro, dezembro e janeiro de 24, 7,6% de desocupação. Agora, 6,5%. Melhora a perspectiva do emprego na base anual. E se você comparar com o trimestre imediatamente anterior, de agosto, setembro e outubro, nós saímos de 6,2 para 6,5. Tem uma questão de sazonalidade que ajuda a explicar esse leve aumento do desemprego. Em janeiro, você tem o fechamento de várias vagas que foram destinadas a dezembro, novembro, a reta final do ano anterior, pelas festas, pelo Natal, pelo aquecimento do comércio. Mas ainda é uma taxa muito saudável de desemprego. A gente está vendo a atividade brasileira resiliente, mais pessoas conseguindo manter o ganha-pão e avançar nas suas atividades.
com um rendimento real habitual já em R$ 3.343, o que supera os 3.298 do trimestre imediatamente anterior, e avança em relação à base anual, que registrava R$ 3.224, quer dizer, no mesmo trimestre do ano passado eram R$ 3.224, agora a média está em R$ 3.343. Essa tabela é sempre ilustrativa, não é porque ela pega o trimestre imóvel anterior e o trimestre exatamente do mesmo recorte temporal no ano passado. Bom, nós temos um crescimento de 5,3% na população desocupada, porém no confronto com o igual trimestre do ano anterior, queda de 13,1%. População ocupada agora em 103 milhões de brasileiros. O que mais que dá pra gente destacar aqui, ó? Número de empregados no setor privado com carteira assinada, 39,3 milhões. Estabilidade, se você pegar a métrica do ano. Empregados sem carteira, são 14 milhões. Uma queda em relação ao trimestre passado e um crescimento de 3,2% na base anual. No setor público, nós temos 12,5 milhões de brasileiros ou de trabalhadores. Trabalhadores por conta própria, são os autônomos, né? 26 milhões praticamente. E os trabalhadores domésticos em 5,8 milhões. Aqui teve diminuição. Já os autônomos ficaram estáveis, ó, nesse número de 26 milhões. Achei, ó, a taxa de informalidade, que é uma métrica importante. Ela ficou em 38,3% da população ocupada. Ou seja, em cada 100 brasileiros ocupados, nós temos quase 39 no mercado informal. Eram 38,9%. Teve uma contração aqui na taxa de informalidade. Rendimento real habitual, eu já adiantei em relação à tabela, teve um crescimento aí de 1,4% no trimestre e 3,7% no ano. E essa é a pegadinha, né? O que adianta eu entregar um rendimento real habitual de 3,7% no ano se eu estou rodando com uma inflação que supera 4,5%? Então tudo que eu entrego de rendimento real habitual, a inflação consome. Isso se você não considerar ainda a inflação pessoal, que costuma ser acima, ou dependendo do caso, substancialmente acima do que a inflação oficial, que é a do IPCA. E aí é muito fácil, é só você fazer uma tabelinha aí em relação aos seus custos e fazer o comparativo, começo do ano e fim do ano. Isto posto, amigos, Guilherme Cunha, ontem nós tivemos um CAGED muito forte, ótimas notícias para atividade, PIB, emprego, trabalho, como a gente sempre cansa de falar aqui, e preocupação mais acentuada para o Banco Central diante de uma inflação que já anda pressionada e deve ficar mais. Soma-se a isso, incremento de liberação de recursos do FGTS e outras medidas que podem ser fiscalmente mais frouxas para reverter a popularidade em queda de Lula. O mercado passou a pedir um prêmio na curva de juros e não parou até agora. Aí você tem a PNAD hoje, que basicamente mostra uma aceleração do desemprego em linha com a sazonalidade, mas uma aceleração menor do que a precificada. É o mercado de trabalho quente e a consequência em cima de uma inflação que deve deixar o trabalho do Banco Central mais duro. Vou seguir. Respeitosamente, Léo, sabe o que a gente tem que pautar hoje? Nós estamos tratando a PNAD, a CAGED, como se fosse um ADP e um payroll, onde as coisas de fato funcionam. Você coloca a economia em prática e as expectativas futuras a valor presente para entender a política monetária, se o juros realmente está fora ou não de contexto. Quando a gente olha para o Brasil, um país feito por brasileiros, todo esse contexto vai por água abaixo quando a gente vai ter a próxima reunião do Copom, já sinalizando a queda de juros, porque aqui a simplicidade não está em todo o contexto da linha da PNAD, CAGED, etc. É quanto que está os juros, quanto está a inflação e quanto o presidente grita. E quanto também está a quebradeira na economia real. Então, eu acredito fortemente, Léo, independente de uma PNAD pressionando e confundindo o cenário inflacionário, esse segundo semestre é de queda de juros, porque o Brasil não aguenta mais aonde a taxa está e o cenário na economia real tem um distanciamento em torno de 6 meses a 1 ano para fazer efeito. Então, por mais que a gente inicie nesse movimento no meio do ano para frente da queda de juros, só vai refletir, vamos assim te dizer, no final do ano ou no começo do ano que vem. Então, essa PNAD, ela passa como quase um não evento e as próximas apurações aí, porque o que vai estar sendo focado é a próxima oratória de Gabriel Galípolo a respeito da política monetária, que não vai levar em conta em nenhum momento a PNAD, CAGED, a força de governo, vai pegar o sentimento aí de quanto que é o juro real e vai descer esses juros. Gui, eu acho que você
se emocionou quando você falou que já na próxima reunião o Banco Central vai sinalizar queda nos juros. Não, né? Você disse é a alta dos juros. Não, sobe os juros, mas abre espaço para ter a queda. Então, na próxima reunião tem a alta já contratada, mas eu acredito fortemente que o discurso já mude para que a partir do segundo semestre estejamos acompanhando a queda dos juros. Rapaz, então você falou certo aí perante o seu raciocínio. Você acredita que o Banco Central, já na reunião de março, comunique ou ancore a expectativa para uma queda de juros em 2025? Exatamente. Eu tô nesse conceito, por isso que os posicionamentos é de aquisições mais leve no primeiro semestre, para poder colher o cenário macro por possibilidade mais positiva. Por isso que eu tô falando que a gente tratar hoje esse cenário de uma PNAD como se fosse um payroll, vai tudo por água abaixo. Bom, tem debate aí, é uma pena que teu horário esteja chegando ao fim. Deixa eu só agradecer muito ao Lucas Fon. Eu acredito que o Lucas tenha razão. Ele no chat perguntou o seguinte: Leozinho, mas o rendimento real já não desconta a inflação? E sim, eu tenho a impressão que sim, certo, Lucas? Porque taxa real desconta a inflação. Se o rendimento é real, ele tende a descontar a inflação. Eu sugeri aqui que o crescimento de 1,4% no rendimento real habitual no trimestre fica tímido perante a inflação no mesmo período. Porém, se o rendimento é real, parte do pressuposto de que essa variação percentual está acima da inflação. Então dou razão ao Lucas e agradeço a sinalização para provocar aqui um ajuste à minha fala. Obrigado, Lucas. Em todo caso, a gente faz o cruzamento dessa tese, desse conceito com o Cabral. Mas é o seguinte, Gui, sob a luz de qual argumento você acredita que o Banco Central já poderia apontar para uma queda de juros no segundo semestre? Porque os sinais de desaceleração da atividade doméstica, que chegaram a ser mencionados como um ingrediente para o qual o Banco Central olharia, eles começam a ser relativizados pela força do CAGED e pela força justamente da PNAD. Será que não é muito cedo para o Banco Central já acenar para a perspectiva do corte? Isso não poderia provocar uma desancoragem ainda maior das expectativas? Sim, mas o que a gente está comentando, inclusive, né, segundo semestre, agora em fevereiro para o começo de março, nós estamos olhando o quão distante ainda vai ficar o juro real brasileiro. Então, de novo, não é um raciocínio lógico, principalmente de curto prazo, mas se a gente tiver um IPCA indo para 1% de alta, consolidando aí, visto o IPCA 15 como veio, e colocando o movimento do câmbio, que foi o arrefecimento e etc., junto com as commodities, vai ter esse discurso a respeito do juro real. Isso não há dúvida para mim, tá, Léo? Então, a gente teve um primeiro movimento muito diferente no nosso país, que foi uma queda e já a alta da Selic novamente, não teve aquele platô que sinaliza, né, o cenário mais organizado, então nós tivemos que emergencialmente fazer essa pernada na alta da Selic. A próxima reunião é sucesso demais, né, tem o aumento dos juros, mas eu acredito fortemente, mais uma vez, que pelo esse distanciamento que porque se sobe 1 com 1, a gente continua obtendo o maior juro real do planeta. E aí começa essa movimentação da queda. Se vai ser lá 0,25, meio, alguma coisa, a gente vai ter que viver para crer. Mas que vai subir e depois você acreditar que vai continuar subindo, caso de PNAD e CAGED, aí eu não entro nessa onda, não. Gui, meu parceiro, deixa o seu destaque final, algum outro assunto, algum outro ponto que a gente não teve tempo de abordar. Ficamos aqui em 3 eixos com você, não é? Petrobras, Nvidia, PNAD, o que há de mais quente pro dia, a gente conversou contigo. Tem algum outro aspecto que você quer deixar na mesa? E convoca o like aí, hein, porque nós temos 1000, mas se já chegamos mais cedo aos 1000, que cheguemos agora aos 1100. 1100, Léo, já é aí, já é uma nova realidade. A realidade que me deixou triste da data de ontem para hoje é que foi um massacre, né? Não só Petrobras, Cosan, outros balanços vieram ruins. Isso tira um pouco do brilho do começo da temporada, que veio muito boa, muito forte, principalmente sinalizada por bancos. Gera um cenário de cautela, temos um feriado aqui, entre aspas, também mais prolongadão. O mercado vai diminuir a liquidez no pregão de amanhã, então hoje é tiro, porrada, bomba, para tudo quanto é lado. Aonde você piscar tem candle maior, amplitude mais elevada. Se proteja aí, operador, e cuidado com o dólar, ele pode pegar uma peça maior do que a do índice. Beijo do Cunha, Léo, e amanhã a gente arrebenta a boca do balão. Valeu, Gui, tamo junto. Amanhã estamos aqui na TC News. Olha, o Cepaiva Neto, eu quero pegar o comentário dele, abraçar aqui toda a nossa audiência, mais de 2.000 pessoas prestigiando amanhã nessa altura, mais de 1.000 likes, vocês sempre com a gente. E o Cepaiva, ele colocou assim: o discurso do TC é totalmente bipolar. Bolsa sobe, esquece ajuste fiscal. Bolsa cai, ajuste fiscal é o problema. E por que eu tô trazendo o comentário dele?
Eu sou super a favor do diálogo, não é? E apesar de uma forma que eu não julgo ideal, eu acho que o mérito dele é bem legal aqui pra gente trazer à tona, e eu discordo, viu, Cepaiva, por uma razão. Em nenhum momento aqui foi colocado, desde o início do ano, que houve uma melhora estrutural do fiscal, ou que houve uma novidade do fiscal. Se você tiver esse trecho, pode mandar. Isso não foi comentado em momento algum. O que foi comentado passa por uma descompressão do cenário internacional que segue. Tanto é que você deve ter acompanhado o comentário do Beda hoje mais cedo. Ele vai lá e menciona, olha, nós continuamos com um cenário de calmaria em linha com o de ontem, da porta para fora. A gente não está conseguindo ajuda, é da porta para dentro. E o que mudou da porta para dentro, Cepaiva? Por isso que eu achei interessante pensar o seu comentário. Havia algo que o Brasil estava entregando. O que era? Pensando na precificação dos ativos e destravamento do valor deles. Estava sendo entregue alguma desaceleração que permitia a projeção de uma inflação menor, que por sua vez exigia uma reprecificação da Selic terminal menor, que por sua vez diminuía a taxa de desconto quando você faz o exercício de trazer a valor presente os fluxos de caixa futuros das empresas, que por sua vez destravava valor. Isso estava sendo entregue e é isso que mudou nesta semana, de acordo com o CAGED, agora com a PNAD, porque se de um lado para a economia real isso é positivo, nós temos uma economia ainda aquecida, de outro lado, para esse mesmo racional que estava ajudando a destravar a Bolsa Brasileira, não temos o estímulo, o incentivo, o trigger, o incentivador que vinha sendo colocado nos preços. Então me parece que isso mudou. E começa a mudar também, pelos sinais que não tem vindo de Brasília, a ideia de que popularidade baixa do Lula pode ser interessante por antecipar as eleições de 26, pensando numa agenda econômica de outra natureza. Parece que o mercado reconhece a fraqueza do Lula, mas está preferindo precificar nesta semana mais o fiscal ou o afrouxamento fiscal para tentar reverter a queda de popularidade do que o espaço para uma outra agenda econômica guiada pelo que o mercado julga ser mais racional e para o equilíbrio dos gastos públicos e da relação dívida-PIB maior em comparação com o que está hoje em curso. Então, me parece que essa é a mudança, Cepaiva. Mas do ponto de vista fiscal, e esse foi o mérito que eu quis pensar do teu comentário, eu não vi nenhum comentarista colocar que a gente teve alguma solução, alguma mudança estrutural. Então, essa questão do risco fiscal, ela permanece. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o Flash Bull Scalper, para o Guido Mário da Rigo, para o Savan Fará, que é outro parceiro nosso. Convocar uma salva de palmas para a nossa Carolina Maluf, que se tornou membro do YouTube do TC. Muito obrigado, Carol. Estamos juntos. Ela com os R$ 7,99 simbólicos do pagamento aqui da assinatura. Tem prioridade agora na interatividade e apoia o nosso trabalho, né? Na verdade é realmente mais um símbolo. Obrigado a Carol, um beijo nela. O Dom Didio. Léo, eu deixo o like para o Esquenta, merece muito. Aí não sobra para eu dar um like aqui pro manhã. Ô, Dom Didio, tá em casa, tá tudo na boa. O like pro Esquenta é like pro manhã, como é pro almoço, pro tarde. No fim do dia, a TC News é uma emissora só. E realmente o novo Esquenta tá um show, gancho pra gente divulgar. Chegue mais cedo, desde as 7 da manhã, o Esquenta do Mercado fazendo acontecer. Rodrigo Costa, craque de bola, é o comentarista, a apresentação do nosso Diego Kerber. Também tá por aqui o Roosevelt Oliveira e o Boeira. São 9h36. Relatório. Obrigado a todos vocês pela participação. Continuem com a gente, deixando o like, respondendo a enquete e fazendo acontecer. Relatório no radar de Diego Kerber. Você, Diego. Pois é, tiveram alguns relatórios que saíram mais cedo, a gente repercute depois, mas o que saiu agora é do JP Morgan. E quando é JP Morgan, é casa gringa. Casa gringa geralmente faz mais preço no mercado. JP Morgan reiterando neutro em Ambev, elevando o preço-alvo para R$15, saindo de R$14. Então, uma elevação quase lateral do preço-alvo para Ambev, no caso do JP Morgan. Já com relação a RD Saúde, antiga Raia Drogasil, JP Morgan mantém compra na companhia e corta o preço-alvo de R$26 para R$23, Léo. Ok, podemos repercutir isso junto ao Gabriel, não é? Na faixa das 10 ali com o mercado à vista. Bom, nós temos 9h37 e você sabe, o TC é um grande guarda-chuva abaixo do qual moram diferentes serviços, diferentes produtos. Agora, a atuação no TC Seguros. E tem um recado em vídeo que o Brito, que é quem está à frente dessa aba aqui no guarda-chuva do TC, separou para você com um QR Code para você entender melhor os consórcios que o TC separou para oferecer. Pois não, Brito? Fica tranquilo, calma aí. Eu não quero te vender nada, só quero te mostrar uma estratégia que a gente tem feito e tem dado muito certo.
Imaginou pegar parte dos seus ganhos, colocar uma estrutura para aumentar o seu patrimônio de maneira acelerada? É isso, através do consórcio é possível fazer isso e muito mais. São vários clientes que a gente tem feito no dia a dia que tem funcionado e dado certo. Quer entender como é que funcionam essas estratégias e outras para poder acelerar o teu aumento patrimonial? Pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code que está na sua tela. Tá aí o recado do Brito, no QR Code para quem é de QR Code, no link da descrição para quem é no link de descrição ou do link de descrição, e você fica com mais detalhes e informações. TC Seguros com você. São 9h38. Alexandre Cabral já está na ponta da conexão. Alô, Cabral, bem-vindo, bom dia. Faz gol pra não ser eliminado pela Venezuela. Faz gol. Faz gol. Foi isso ontem à noite, né? E pra dormir depois, com a adrenalina. E que defesinha, hein? Alô, corintianos do meu Brasil e do mundo. Como a gente sofre, meu. Impressionante. Que defesinha é essa, Cabral? Mandando bem pra caramba. Que apagão foi esse contra a Venezuela? Os 2 jogos, maluco. Pois é. Vocês ganharam 8 jogos seguidos, 10 jogos seguidos. Que apagão foi... Eu sei que eu torci, eu virei até venezuelano. Só falava espanhol dentro de casa. Mas o Cabral, foi uma sequência espetacular mesmo, até deixa a gente desconfiado, né, pelo mau rendimento na Libertadores, ou pela instabilidade na Libertadores, mas a defesa tá longe de ser sólida. Sólido mesmo é o seu comentário sobre o mercado de trabalho no Brasil com Cagé de Penade. Ah, maluco, beleza? Então vamos lá. E aí, Coutinho, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia, lindão. Como é que você tá? Tudo bom? Tranquilo. Vai sair de envelope? Envelope subiu, sobe, envelope lateral. caiu, Não, agora vai ser cai, lateraliza, cai. Ah, então você vai sair de cai, lateraliza, cai. Ah, então tá bom. Fala pro cara do outro lado do vidro que ele também tá procurando uma fantasia pro carnaval. Do outro lado do vidro lá. Então vamos lá, Caged, meu povo, Caged. 137.306 pessoas contratadas com carteira assinada em janeiro. O comércio foi o único setor que demitiu, 52.417. Se a gente olhar o Caged por dentro, tem alguns números curiosos. Como assim? Construção civil com uma forte contratação. Aí nós vamos para um debate cabeça aqui. Construção civil, ela não é venda-obra imediato. O que eu estou querendo dizer? Imagina que Léo finalmente vai casar. E depois de finalmente casar e parar de bromar a menina, ele resolveu comprar um apartamento na planta. O Léo foi esse final de semana, foi final de semana passado e comprou um apartamento na planta. Esse apartamento na planta ele vai começar a subir lá para junho, agosto desse ano. Então eu só vou começar a contratar, construtora, contratar mão de obra provavelmente daqui a uns 6 meses, 5 meses. Durante esse período, eu terceirizo. Provavelmente vai ter um bate-estaca lá destruindo casa antiga, se o terreno já for um terreno centralizado, que tinha muita casa. Vai estar processo de burocracia na prefeitura. Pode ter um ou outro já vendo como um plenar, mas a mão de obra pesada não chegou. Então, o que eu estou querendo dizer? Essa construção civil que está muito contratada agora em janeiro, ela foi contratada provavelmente para venda no meio do ano passado. Então, julho, agosto pode ter tido uma grande venda. Essa grande venda não quer dizer que toda construção civil é apartamento novo, tá? Pode ser prédio, pode ser empresa, pode ser reforma, pode ser qualquer coisa. Contratei pedreiro e seus afins. Então não quer dizer, Cabral, toda construção civil do Caged significa apartamento novo? Não. Mas vamos interpretar esse nicho. Então, se você contratou muita gente de construção civil agora, os apartamentos que foram grosso vendidos ali entre julho e setembro. Julho e agosto, e pela burocracia a obra está começando agora. Julho e agosto, a gente estava começando a discutir a possibilidade de subir juros. O Banco Central já tinha lateralizado os juros, ele já não estava mais caindo, e você estava começando a ver discurso de Roberto Campos e uma entrevista biruta do Galípolo, que ele falou de manhã e desmentiu à tarde sobre possibilidade de juros, guidance, tem que cumprir, a gente está olhando, honrar um passado, cair 25, subir meio. Vocês não lembram não sei se vocês lembram, aquela confusão foi na meiuca do ano passado. Sim, sim. Então significa o quê?
que nós podemos ter um CAGED de alguns setores bons agora por antecipação de compra da população com medo de subir juros. E esse CAGED começar a bater agora em fevereiro, março e abril de uma contratação bem menor, porque a antecipação que aconteceu na prévia de alta de juros, ela não vai concretizar para frente. Eu não vou ter provavelmente tanta venda de apartamento em janeiro desse ano, porque o juros já está alto com possibilidade de alta, financiamento ficando caro. Então, o que eu estou querendo dizer? O CAGED de janeiro foi um número bom, produtos com efeito juros ainda não bateu, mas eu acho que vai bater. Então, provavelmente, nós vamos ver CAGED de produtos com efeito juros. Como a gente sempre fala aqui, o que é um consumo? Poupança, renda e crédito. Poupança é o que eu já guardei na vida. Renda é quanto eu ganho todo mês, que é comprar comida. E crédito é eu pegar financiamento, que pode ser financiamento benigno. O Léo e a esposa comprariam um apartamento. Pegaram o crédito, não uma dívida ruim. É uma dívida para adquirir um bem. O problema é certas pessoas da bancada que pegam dívida para comprar cachaça. Ainda bem que você me excluiu dessa. Então Não, voltando aqui. Saí bem na fita. Eu tô com a moradia, com a minha outro companheira. só come alface, quem sobra? Você quer rebater? Outro só come... Por que você olhou pro lado? Você tá falando que sou eu? Quem sobra? Só tenho aqui o Diego. Eu e tô ele. falando do outro lado do vidro. Tô falando do outro lado do vidro. Com você, concordo. Faz todo lado do sentido. Faz todo Do sentido. outro lado do vidro. Então, resumindo o CAGED. CAGED ainda para mim é um número bom, positivo, 137 mil. E eu acho que ele ainda não está sentindo totalmente os juros, mas eu acho que sente. Foi o problema do Marinho ontem. Você viu o Marinho ontem? Ontem o Marinho deu uma de Lula. Repara, Lula não tem falado nada do Banco Central pós aquela coletiva que estava Tebet, Galípolo, ele, Haddad e eu acho que é Rui Costa, final do ano passado. Sim, é isso aí. Depois daquilo, ele até falou que Galípolo vai corrigir problema de Roberto Campos. Ele não falou que Galípolo tem que cair juros. Ele falou que Galípolo tem que manter uns juros no patamar para corrigir os defeitos, as cagadas, né? Ele não falou esse termo, que Roberto Campos fez. Agora, Marinho ontem jogou na tarraqueta. O Banco Central não deve subir juros, que vai criar recessão. Infelizmente, vai. Não sei se é a palavra recessão, porque o agro segura, mas eu acho que o consumo das famílias é uma boa recuada. Então, só olhando para a CAGED, o número ainda tá bom para a gente seguir aqui. Esse número bom ainda forte, eu acho que ainda não bateu pesado os juros dentro dele, que eu acredito que bata nas próximas semanas, tá? PENAD, a mensagem é um pouquinho diferente. Temos 9h45. Você coloca então que a PENAD tem um recado um pouco diferente, que o CAGED pode ter um incremento das vagas de emprego em função de uma antecipação com o temor da alta dos juros, e com isso nos dá um pouquinho mais de contexto. E aí pintou uma pergunta interessante aqui, ó, do glorioso Alberto Costa. Esse é outro também, fã de carteirinha aqui da TC News e nós dele, tá sempre com a gente no Minuto a Minuto. Ele diz assim: mas o fato da indústria contratar mais que os serviços no CAGED não te chama atenção, professor? Porque me chamou a atenção, como chamou a atenção também do Alberto, a indústria mais forte do que os serviços nesse CAGED que foi divulgado ontem. Mas serviço historicamente contrata demais, né? Eles antecipam muito a contratação. O serviço bombou de contratação no passado. Então não vejo nada tão assim absurdo, não. Pode ter sido um gargalo. Para ter ideia, Rio de Janeiro demitiu no mês de janeiro. Então, mês de janeiro e dezembro, você às vezes tem alguns movimentos atípicos que não dá para considerar como um padrão, não. Serviço contratou muito ano passado, então, ok, dezembro, janeiro eles já tinham contratado para o verão. Então, de boa. E fora que a indústria, teve muita indústria de transformação, né? Então, a indústria de transformação contratou demais. O que seria uma indústria de transformação? Putz, o frango é morto. Esse frango está no setor agro. Quando ele vai parar na Brasil Foods, vira indústria de transformação. Que aí ele vai ser preparado para dividir, sei lá, em sassami, coxa, sobrecoxa e etc. E vai para a gôndola do supermercado. Essa parte Brasil Foods é indústria de transformação. E teve uma contratação muito grande de indústria de transformação. Isso é característico para vender em dezembro, vender verão. Então, não acho nada demais, não. Se você me falar que isso vai ficar para fevereiro, março e abril, aí acende um alerta. Dezembro, janeiro, os dados são meio conturbados. E tem muita contratação para Natal, depois tem demissão.
o mercado já preparando o ano. Então, o mês de dezembro e o mês de janeiro, às vezes, dão uns números que deturpa qualquer dado histórico. Vai. Tudo bem, mas combinamos aqui entre você e eu e você, que uma Selic em 13,25%. E uma indústria conseguindo promover emprego e a gente ter 150 mil, vamos arredondar para cima, vagas no mês de janeiro via Caged, em vez das 50 que o mercado projetava, chama atenção, hein, professor? Um custo de capital alto, difícil investir, expandir, e 150 mil vagas, 140 mil vagas geradas? Se você considerar que parte dessa indústria não tem efeito juros, ok. Deixa eu pegar a tabela aberta aqui. Coutinho, como é que tá o dólar? Agora a cota 5,80. 10 segundos. Agora a cota 5,80, aí a priori cai no dia de hoje, mas pelo menos por enquanto o upside dele é 5,87, lindinho, ó. E olha, você chamou na hora certa, Cabral, porque o dólar renovou mínima exatamente neste momento em que falamos. Deixa eu aproveitar o gancho, professor. Agora quem pede o segundo sou eu, porque a curva de juros, ela virou. Nós estamos averiguando aqui, ela vira agora para 11 pontos base a menos. Já ensaiando alguma correção, algum ajuste técnico à alta de ontem, né? Com esses 30 pontos base que foram pedidos, também em resposta ao Caged, que a gente está rendendo o bloco aqui para aprofundar com o Cabral. Depois nós vamos falar de inflação, com o IGPM, o próprio IPCA 15, que a gente já repercutiu ontem, mas podemos revisitar, pensando no que há de exagero e no que há de preocupação legítima em precificação dos ativos para considerar pressão sobre os preços. Sua tabela aí diz respeito aos setores da indústria que não dependem de juros, é isso? Por exemplo, o Brasil Foods não depende de juros do seu consumidor final. Porque o seu consumidor final é alimentos. Tem gente que parcela mercado? Tem, mas não é a grande maioria. Então, tem indústria que depende de juros. Indústria de imóveis. Armário para casa e etc. Porque você vai ver que a brincadeira é cara, mano. Espera só entregar o apartamento para você ver como é que a brincadeira é cara. Isso depende de juros, que muita coisa você parcela. Você às vezes faz um banheiro por 10 mil reais, 12 mil reais você monta um banheiro. Você não paga à vista. Então a tua chance de parcelar é grande, dependendo do parcelamento você muda. Em vez de ser uma pedra mármore, você coloca um granito que é mais barato, em vez de ser um mármore branco. Então, como é que você disse que eu fiz obra tem um ano e pouco? Meu Deus do céu, os valores. Você ficava doido com os valores. Fica doido. O caro não é subir, o caro é enfeitar, mano. Enfeitar é muito caro. Então, voltando. Então, você tem pedaço da indústria que o Caged, infelizmente, não está abrindo. Não está abrindo qual sentido? Abriu a planilha, mas ele não abre sob detalhes. Você tem que pedir para eles de mandarem isso aberto. Então, tem pedaço da indústria de transformação que não depende de juros, alimentos. E tem pedaço da indústria de transformação que depende de juros. Por exemplo, imóveis para casa. Você está transformando ali madeira em imóveis e depende de juros. Porque se os juros subir, você muda consumo. Então eu acho que eu queria ver o número um pouco mais aberto, mas do setor de serviços contratar menos é compreensível. Eles contrataram muito ano passado. Para ter ideia, o setor de serviços ano passado, entre demissão e contratação, de fevereiro de 24 a janeiro de 25, 12 meses, tá? O setor de serviços contratou 890 mil pessoas. A indústria contratou 310. Então, ter um gargalo um pouco a mais aí de contratação em janeiro, não vejo muita preocupação, considerando que é um número bem deturpado, tá? Em relação a verão e etc. Então, vamos esperar fevereiro para ver se isso é tendência ou não. Ok. Cabral, 9,51 é o seguinte... Da porta para dentro, se teve alguma coisa que passou a mudar e precificar nesse início de ano, foi a desaceleração da atividade doméstica, considerando uma Selic terminal menor do que aquela que a curva de juros em determinados momentos chegou a vislumbrar. O Caged de ontem, a PNAD de hoje, apesar dos asteriscos que você coloca, essas evidências são suficientes para fazer o mercado desmontar a aposta numa Selic terminal mais baixa e voltar a construir uma curva de juros mais pesada, mais rigorosa? Ou você acha que ainda é cedo e a gente pode sim ter uma Selic possivelmente em 14,75%, no máximo 15%? Então vamos lá, o que dezembro demonstrou pra gente? Só para poder formar um racional para te responder. Dezembro mostrou pra gente uma demissão bem alta. Nós tivemos 500 mil de demissão em dezembro via Caged.
Sim. E via PNAD contínua, que você pega outubro, dezembro e janeiro, também demissão. Demissão, literalmente, se você pegar a quantidade de pessoas desocupadas via PNAD, subiu 380 mil na média móvel de dezembro para janeiro, batendo com a história do CAGED de demissão de 500 mil pessoas. Eu, particularmente, eu acho que ainda rola uma incógnita. E qual incógnita? Eu acho que tem uma mistura de fatores aqui. Se eu olhar friamente CAGED, frio, sem nada mais, só olhando para CAGED, eu digo que o Banco Central acende o alerta porque o número de janeiro veio mais forte do que esperado e em setores que não demitem rápido, como o setor industrial. O setor de serviços demite rápido, que ele contrata 2 ou 3 extras para um final de semana, para o verão, depois vira pó. O setor de indústria é um pouco mais lento o processo de demissão, que você tem um projeto mais para se pensar. Então, o CAGED acende o sinal vermelho de temos que subir os juros um pouco mais, ou subir e manter ele lateralizado muito tempo até esse CAGED esfriar mais. Se você olhar para o PNAD, você já tem ele como um todo esfriando. Ele com mais pessoas desempregadas. Só que ele tem uma coisa curiosa. Tem mais pessoas desempregadas, mas rolou muito aquela teoria de pessoas que estavam não procurando emprego que passaram a procurar. Rolou essa mistura. Então, aquele papo, ligou para casa de alguém e falou, tá procurando emprego? Não, então ele não é desempregado. No mês seguinte, ligou, tá procurando emprego? Tô, ele entra como desempregado. Então, significa que mais pessoas passaram a procurar emprego via PNAD. Teve demissão, por isso de 6,20 para 6,5, mas um pedaço de 6,20 para 6,5 é mais pessoas propensas a trabalhar que não estavam procurando emprego antes. Então, isso também acende um alerta no governo, no Banco Central. Qual alerta que acende no Banco Central? Mais gente querendo procurar emprego. Massa salarial aumentando de dezembro para janeiro acima da inflação. Opa, isso pode ser mais consumo e isso preocupa. Fora o FGTS que deve vir agora em março. O governo já prometeu que em março cai 6 dos 12 bi, podendo cair até mais. Então, eu acho que o alerta é não subir os juros, não disparar os juros, mas pelo menos manter essa alta de 1% e mais alguma de meio lateralizar por um bom tempo, tá? 9h55, 5 para as 10. Vamos lá, Cabral, porque aí a gente olha para a inflação. E a inflação, apesar das linhas até melhores em termos de difusão e inflação dos serviços no IPCA 15, é ainda uma inflação de patamar elevado que sugere preocupação. E hoje saiu o IGPM. Vou pedir para o Diego retomar o IGPM. IGPM no acumulado dos 12 meses já está rodando quase a 8,5%. É bastante coisa. O Cabral vai trazer um olhar qualitativo para essa inflação. Diego, repete para a gente o número absoluto que saiu hoje, mais cedo. O IGPM para fevereiro subiu, acelerou para 1,06%, tendo vindo de 0,27% em janeiro, de uma deflação de 0,52% em fevereiro de 2024 e no acumulado de 12 meses já soma 8,44%. E aí, Cabral? Então, qual o problema que eu achei ruim no IGPM? A inflação da manhã de alimentos ainda está forte. Caramba, o que esse maluco falou, pelo amor de Deus? Não sai daí não, calma. Olha o seguinte, nós temos duas inflações a grosso modo. A do produtor, que é um exemplo bem simples, é o Carrefour comprando café na fazenda, ou comprando da Nestlé, ou comprando da Três Corações, e a do consumidor, que sou eu, Léo, Coutinho, Diego, Léo, comprando na gôndola do Carrefour. Um exemplo, tá? Não é só supermercado, só para poder ficar mais focado que é o que eu preciso. Se você pegar a inflação do Carrefour, café ainda continua subindo pra caramba. Vai bater isso no IPCA, fácil, que se repasse assim. Ovos continua subindo, 22% subiu o preço dos ovos, que a própria, para ter ideia, os ovos é um destaque no release do IGPM. O cara fala que o Henrique, não está sendo o André Braz dessa vez, deve estar de férias. Alguém lá fala sobre o mercado começando a montar estoque para quaresma. Que quaresma começa daqui a 5, 6 dias, né? Quarta-feira de cinzas. Então, o estoque de quaresma, você ainda tem muitas pessoas que param de consumir carne de quarta-feira de cinzas. Eu não sei se é domingo de Páscoa ou domingo de Ramos.
nesse período que não consome ovo. Então, muita supermercado já está antecipando compra ou já está fazendo encomendas para pegar esse setor. Então, ovos disparando, isso vai bater na ponta final. Carne de boi ainda sobe. Você pega... Então, esses são os destaques de alta. E o que cai? Uva, soja. Então, o que me assustou no IGPM? Que a inflação do amanhã ainda está muito alta em consumo de alimentos. Conta isso. Qual foi a tua resposta para um ouvinte antes de eu entrar que falou, o fiscal melhorou, então não, o fiscal melhorou, não viu nenhum contribuidor falando isso e etc. Qual está sendo o nosso discurso nos últimos dias aqui, principalmente essa semana? Popularidade de presidente caindo e, em paralelo, a inflação de alimentos subindo. Bate na veia nele. Na veia. Literalmente na veia. Porque o principal eleitor dele mal consome alimentos. Então, se essa inflação de alimentos, que ainda está batendo no Carrefour, ainda vai bater para a gente em fevereiro, março, abril. Se ainda vai bater para a gente em fevereiro, março, abril, a popularidade de qualquer presidente vai cair. De Lula vai cair. Cairia. Do Lula cai. O quanto de loucura ele pode cometer para recuperar essa popularidade? Eu acho que isso que poderá estressar o mercado. Por isso que eu ainda tenho a dúvida de orçamento do dia 20 de março, como o Rui Costa falou. Uma mega popularidade em baixa, como eu vou negociar esse orçamento se eu não tenho nada para dar em conta? Minha popularidade está alta, não vai aprovar o que eu quero, louco? Agora é o contrário, eu chego fraco na disputa. Eu chego literalmente fraco e ainda tenho que negociar com o Congresso. Então, isso tudo que tem me assustado para responder aquele ouvinte. Resumindo, o IGPM, eu não gostei da inflação que chega ainda nas gôndolas, que vai bater na gente. Isso mostra a inflação de alimentos, pelo menos por mais 90 dias de batendo forte. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Maluco. Eu prefiro o ancho. Cabral, hoje a abertura vai ser daquele jeito, com a queda projetada para Petrobras, o que vai se alastrar para o índice, dado o peso que Petro tem. Então eu já vou precisar partir, senão até gostaria de estender um pouquinho contigo. Mas para a gente finalizar, lembrando sempre que dinheiro a gente pode até perder, o bom humor jamais. Você sugeriu aqui, vou até pedir para você, Leozinho, tirar o Cabral deste momento da tela. Você sugeriu aqui um concurso. Você sugeriu um concurso para o Projeto Verão. Aquele enxugamento, é ou não é? Afinal de contas, a circunferência na parte do pânceps não tem deixado o Cabral com autoestima alta. Ele entende que pode, no Projeto Verão, dar uma enxugada. E colocou o Coutinho na dança também. Como quem diz, comigo não morreu sozinho. Você também tem aí uma certa circunferência que, de repente, a gente pode enxugar. E aí ele sugeriu um concurso. Bom, o Francisco Carvalho, que é nosso ouvinte, ele se inspirou na proposta, na sugestão do Cabral, e a imaginação fértil dele o fez construir uma arte que já aponta para o final dessa história. O que vai acontecer com o Cabral e com o Coutinho depois de toda a maratona de perda de peso, projeto Emagrece TC. E o Francisco Carvalho, eu achei uma sacanagem, porque ele não tinha nada a ver com isso, até porque está muito bem, porte de atleta. Colocou o Vini Custódio, meu irmão Vini Custódio, nessa dança aí também. Mas o Vini falou ontem no almoço que ele topava entrar no Projeto Verão. Agora faz sentido, agora tudo faz sentido. Então vamos ver o final dessa história na tela pra vocês. O fim dessa história, olha aí, meu! A gente tá vendo o Coutinho aqui à esquerda. O Vini ficou bem também, tem que acalmar as caravanas aí, calma. Meninas, espera aí. Ainda não está assim, vai ficar assim. Se acalmem, por favor. Tá aqui o Coutinho à esquerda, sunguinha vermelha, ali bíceps Equilibrado. peitoral definido, ali o Vini Custódio, olha lá o Vini, Bonito. tá legal Bonito, ali, gostou? bonito. Shape bom? Bonito. E o Cabral tá meio estranho ali. Cabral, eu achei que ele exagerou, né, cara? Ô, professor, esses venenos pra cavalo não é bom não, professor. Achei meio alavancado. Não, professor. Sai daí, chega. 10 horas, 2 minutos. Tchau, Cabral. Bom carnaval, Cabral.
Bom carnaval. Ia medir já quantos centímetros tem a barriga pra poder ver se bate com o maluco ali. Ia fazer ao vivo, pra não dizer que eu tava mudando o negócio. Tchau. Tchau, Bom Cabral. carnaval até quarta, até Valeu. hoje à noite com o Medina, às 5h30. Valeu, meu povo. Abraço. Ô, Leozinho, bota de novo a imagem lá, deles definidos. Aí, o que as caravanas fazem? Como é? As caravanas, ó, loucura. Hein? Tá vendo? Ó, você não vai conseguir sair daqui quando chegar esse dia. A galera vai cercar aqui na Faria Lima. Agora, quando o Cabral mede a circunferência atual, o que as caravanas fazem? 10:03. Agradecendo os mais de 2.250 simultâneos que mergulham com a gente para a abertura do Mercado à Vista. Cumprimentando Gabriel Junqueira na ponta da conexão. Saudando o Coutinho para esta terceira hora do Manhã TC News. E destacando o resultado de Petrobras. É a grande atração para a gente conferir a abertura do mercado aqui no Brasil. Neste instante, Petri 3 e Petri 4 estão caindo 4,10% em média, em linha com a variação percentual lá do pré-mercado americano. Há pouco, atualização do Diego, os ADRs de Petrobras caíam mais ou menos nesta proporção. A variação teórica aponta exatamente para esse direcional. Em alguma medida, o Indifut se antecipa ao movimento, já cai 0,40, caiu mais, é verdade, até melhorou o quadro. Mas o Ibov, por enquanto, truca, vai subindo 0,11, até porque Petrobras não saiu de leilão. No terreno positivo, já se encontram VEG, numa tentativa de recuperação. Ontem, VEG deu uma derrapada, muita gente perguntando, e VEG? Deu ponto de entrada? Derrapada de VEG deu ao papel de novo o patamar dos R$47. Agora volta para os 48,28 ao subir 0,9. É oportunidade para quem está querendo entrar em VEG? Não é? Vamos lá, Gabriel, vamos começar por esses dois papéis, já no seu destaque inicial. Petrobras, os caras conseguiram 17 bilhões de reais em prejuízo, quando a mediana das projeções apontava para um lucro de 17 bilhões. Eu estava conversando com o Luca Boni aqui, foi ele que mandou as informações no painel Mover Pro, e o Luquinha chegou para mim e falou assim, Léo, quando eu vi, eu quase não dei a informação, porque eu achava que eu estava lendo errado. Como é que vem esse prejuízo nessa proporção? O Gabriel certamente se debruçou sobre os números, dedicado contribuidor que é, vai trazer o ângulo que só ele viu sobre Petrobras. E VEG, já emenda em VEG, Gabriel, sobre se não há uma oportunidade depois do tombo de ontem que a gente comentou. Bem-vindo. Bom, Léo, bom dia Diego, bom dia Coutinho, bom dia pessoal. Falando um pouco de Petrobras, né? Acho que a gente primeiro tem que entender o porquê que o mercado não gostou do resultado. Não é por conta dos 17 bi de prejuízo, né? O prejuízo veio muito em função de alguns one-offs específicos e alguns efeitos não caixa ali, de impairment, de alguns reconhecimentos contábeis. Então esses 17 bi, eles não foram o que assustaram o mercado. O que assustou o mercado, Léo, foi o CAPEX. A Petrobras ela veio com um CAPEX em 2024 que totalizou 16,6 bilhões de dólares. É bastante dinheiro, aproximadamente 15% acima do guidance revisado. Então, isso sim assustou o mercado. Porque foi a situação que o mercado olha para a Petrobras e como é que ele negocia a Petrobras? Ele negocia a Petrobras como um grande pagador de dividendo, uma empresa que já teve um histórico de alocação de capital horrível, então é uma empresa que tem que pagar ali 20% de dividendo, vai negociar com desconto dos pares, vai negociar assim, olhando para o barril de petróleo. Quando você abre o resultado da empresa, 17 bi de prejuízo já não é legal, mas aí você vê lá que é uns efeitos não caixa, não tem nada, não sei o que, ok. Mas você vê que o cara entregou 15% de CAPEX acima do que ele estava imaginando, o investidor começa a falar, uma empresa que não tem histórico de ser uma boa alocadora de capital, está fazendo mais alocação de capital ao invés de devolver o dinheiro para o acionista, isso não ficou legal. E aí é o que a turma está começando a questionar. E vamos esperar o call de resultados agora pela manhã para poder entender o que é esse investimento. No release de resultados, eles falam de investimentos no campo de Búzios. Os investimentos no campo de Búzios é sempre bom lembrar que é o campo ali que a Petrobras tem investido, que é um campo que tem um potencial de produção enorme, então, teoricamente, não seria um investimento ruim. Porém, quando a gente fala investimento Petrobras
CAPEX acima do guidance, principalmente quando a gente olha para a nossa curva de juros e para o histórico dessa empresa, aí é Deus nos acuda, corram para as colinas, porque a situação não é nem um pouco agradável, né? Então é uma sinalização muito ruim, o dividendo veio baixo também, decepcionou o mercado, e tudo isso somado, Léo, faz um caldo horrível para a Petrobras. Mas não é tão horrendo assim, porque ela chegou a cair muito mais no pré-mercado americano, agora ela está caindo 7, bem menos, chegou a cair 7%, acho que até deu um beijinho nos 9%, mas só um selinho, Ui, aí, tranquilo assim. Foi um negócio violento ali. Mas assim, quando a gente olha os números, teve essa situação do CAPEX, não é tão horrível quanto parece, mas é um resultado que assusta bastante, Léo. E falando de VEG, o resultado... Antes, Gabriel, desculpa interromper, antes, porque é o seguinte, Petrobras saiu de leilão, então só pra gente pagar oficialmente agora, Petrobras tem uma queda de 4,30% em média, Petri 3 a 39,69, Petri 4 de volta aos 36,35. Naturalmente, que coincidiu com a saída de Petrobras do leilão, a mínima intradiária para o Ibov. Ibov estava no terreno positivo, chegou rapidamente à mínima em 124,470. Diego, neste momento, e aí a gente devolve a palavra para o Gabriel, que vai trazer o racional para a VEG, neste momento, quantos pontos Petrobras rouba de Ibovespa, do Ibovespa? Bom, os dois papéis juntos, Léo, estão tirando só eles aproximadamente 700 pontos. É muito ponto. Os dois juntos. É muito ponto. Petri 4 tira 430 e Petri 3 tira 250. Olha, amigos, não fosse então Petrobras, possivelmente o Ibov poderia estar hidratando com 500 pontos a sua composição, porque neste momento o Ibov perde 200 pontos. Imaginando o Petrobras no 0 a 0, você devolve 700 pontos para o Ibov e nós teríamos 500 pontos positivos, uma alta para o Ibovespa. Poderia ser bem pior se nós tivéssemos um mau humor generalizado em relação a outros papéis da Bolsa. Sobre Petrobras, para aproveitar o gancho, Coutinho, você disse, olha, vamos com calma aqui com essa queda de Petrobras, porque a despeito do tombo e do gap, você ainda entende que está respeitado aquele suporte da linha amarela embaixo e a própria LTB, né? Não houve o rompimento dela. Perfeito, é isso daí, Léo. A Petrobras volta para um canal que já estava desde dezembro 24, ó. Essa região aqui, ela é segunda quinzena de dezembro 24. Daqui monta-se um canal que se translada para janeiro, que se translada para fevereiro. Então, assim, não é nada o que a gente falou de manhã cedo, assim, desesperador. Muito pelo contrário, para os mais arrojadinhos, é compra especulativa sob suporte, é só caboleta de compra na expectativa de pegar esse repique. Não é uma operação direcional, não é uma operação conservadora, é uma operação mais arrojada. Mas, de novo, enquanto Petrobras, assim como o Léo fala, tiver acima de 3,549, no caso agora a cota 3,661 tá longe, não tem problema nenhum. Petrobras, ela fica dentro de um canal, o seu viés permanece um viés ainda que não altista, neutro, pelo menos não tem nada em termos de venda desgarrada, etc, etc. 10 horas com 10 minutos. Especialmente para o JS, para o Fábio Borges, para o Abrangente, também para o Alexandre Bruno e para o Flash, para o Scalper. Você curtindo as movimentações do mercado à vista, quase 2.300 pessoas com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Gabriel, tô louco para fechar a caixa de Petrobras, para a gente partir para a VEG e para outras empresas que divulgaram resultados de ontem para hoje, ou mesmo hoje, como Embraer. Embraer tá subindo 4,5%. Putz, aquela vida! Embraer tá em quase R$64,20. É imparável. Os caras fazem avião, mentira. É foguete e não tem ré. E MBR3 já chega a 8,5% de alta na semana, 13,80% no ano e 180% de incremento nos últimos 12 meses. Bom, assuntos nós temos de sobra para tratar, mas eu não queria perder a oportunidade de endereçar uma pergunta sobre as Junior Oils, porque 3 ouvintes, um pelo Zap, 2 pelo chat do YouTube, endereçam a provocação. Léo, essa fotografia ruim de Petrobras não pode favorecer as Junior Oils? Você consegue enxergar a associação entre esses dois eixos? Olha, Léo, pode sim, né? Só que a situação aqui ela passa muito mais sobre a questão do barril de petróleo do que quando a gente fala para as Junior Oils, né? Então, o preço do barril do petróleo do que, de fato, uma rotação da Petrobras, né? Eu acho que pode,
tem muito investidor que gosta, né, que tem mandato para petróleo, e aí com a Petrobras tendo esse desempenho aí mais negativo, pode rotacionar para empresas que são mais bem geridas, então isso pode acontecer sim, acho que é um efeito, mas não colocaria como o grande trigger desses papéis, não. Acho que o grande trigger das Junior Oils é o barril do petróleo. Ok, vamos assim, no pique, nesse ritmo, para muito assunto. Por exemplo, VEG. VEG você já avaliou o fundamento. Ontem ficou muito claro com o gancho da temporada de balanços. Agora, o que a galera quer saber é se essa queda no papel não serve de ponto de entrada. VEG 3 toca R$ 48,30, avança 0,90%. Ontem caiu mais de 8%. Olha, Léo, a VEG é uma empresa extremamente premium, né? Acho que o resultado da empresa não foi ruim, só que ele tinha que ser perfeito. E aí é aquela discussão que a gente já teve algumas vezes entre a expectativa e a realidade. Então criou-se uma expectativa na VEG de que ela teria ali um resultado espetacular, com crescimentos, a expansão de margem, tudo aquilo que ela já vinha fazendo há muito tempo, né? Só que não se concretizou, o resultado tinha que ser perfeito e ele não foi perfeito, ele foi um bom resultado, mas ele não foi perfeito. E aí, entre a expectativa e o fato, ficaram com a expectativa frustrada e a VEG lá para baixo. Eu acho que a VEG é uma belíssima empresa, uma empresa que tem toda a capacidade de desempenhar muito bem no longo prazo, que assim, esse ponto de entrada parece interessante, mas depende, e aí é o que a gente precisa sempre pontuar para o nosso telespectador, do seu horizonte de investimento. Porque quando você tem um movimento muito abrupto como esse, ele não costuma ser um movimento pontual, né? Pode ser que a VEG entre numa tendência mais de lateralização, pode ser que ela continue realizando um pouco mais. Então assim, a gente precisa ter um horizonte de investimento um pouco mais ao longo, ali, um pouco mais de longo prazo. E aí eu coloco ali, você pode olhar, e aí você olha para uma Embraer da vida, dando esse resultado que está dando. Aqui é muito uma questão de cuja oportunidade também, assim, é um ponto interessante, mas eu colocaria para investidores que olham para a VEG um horizonte de mais longo prazo para ele comprar nesse momento agora, Léo. 10h14. Vamos falar então de Embraer, não sem antes contar com o complemento do Coutinho no gráfico de VEG. E aí, Coutinho, que tem um gap, é a oportunidade de compra? Vamos lá, Leozinho, olha só, no caso de VEG, o que acontece, né? VEG tava e ficou um tempão em região de venda, ficou aqui fazendo esse movimento de afunilamento e eu vinha cantando, falei, gente, esse cara vai perder, no caso aqui 5166, e vai rebater, foi o que aconteceu. Então, da forma que ele está agora, cota 48,04, VEG não dá sinais de reversão, muito pelo contrário, tem uma comprinha especulativa aqui no dia de ontem a 47,70, uma compra de repique pequena, mas VEG permanece baixista. Eu acho que, eventualmente, quem quer se posicionar no papel, minha opinião, eu aguardaria, porque eu acho que você vai comprar a VEG mais barato. Embraer triplica lucro no quarto trimestre de 2024 e tem recorde anual. A companhia registra receita de 35,4 bilhões de reais, um avanço de 62%. Putz vida! Carteira de pedidos vai a 26,3 bilhões de dólares e também bate recorde. Amigos, tem muita gente que olha para a Embraer, por exemplo o JPS, que é um querido amigo nosso aqui também de todos os dias, ele até pondera, olha, no entanto a prorrogação por 4 anos do E175, aquele modelo que a gente mostrou ontem para vocês, pode esfriar a Embraer depois da subida pelo resultado. Olha, o fato é que neste momento, EMBR3 toca R$ 63,87, sobe 4%. Gabriel, esse é aquele filho que traz o boletim com a nota 10, hein? Que filho, né? Se a gente tem a filha Três Tentos, tem o filho Embraer, né? A família feliz aqui. Todo mundo com o portfólio bem ajustado, empresas que são orgulho nacional. A Embraer é um orgulho nacional, né? Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Osiris, né, que é um dos fundadores da Embraer, e assim, é um ser humano incrível, ele fez uma empresa maravilhosa. Falando do resultado da Embraer, foi um resultado muito sólido, a receita teve um aumento de 17% na comparação anual, a gente teve um desempenho muito bom da aviação comercial, defesa e serviços, que cresceu 46%, então, assim, a Embraer entregou um ano de 2024
2024 maravilhoso, né? E isso acontece muito também por algumas questões que aconteceram na concorrência, né? Então vale lembrar que a Boeing teve problemas enormes no ano passado com aqueles problemas nos voos. Ficou famoso aquele problema da Alaska Airlines, então a Boeing tem sofrido muito e aí os compradores têm olhado muito mais para a Embraer, que tem entregado aeronaves de muita qualidade. Importante também destacar o guidance para 2025, né? Então a Embraer divulgou um guidance positivo para 2025. Ela projeta a entrega de 77 a 85 aeronaves de aviação comercial, o guidance de 24 foi 73, 145 a 155 na parte de aviação executiva, em 2024 foram 130, receita deve ir de 7 bi de dólar ou a 7,5 bi de dólar, então superior à receita de 6,4 bi em 2024, a margem EBIT ajustada deve ficar entre 7,5 e 8,3, foi acima também do 7,6 que a gente está projetando, que aconteceu em 2024, e um fluxo de caixa de 200 milhões de dólares ou mais. Então, resultado muito positivo, um guidance positivo, uma empresa que é um orgulho do Brasil, Léo. 10 horas com 17 minutos, então aqueça os motores aí, meu caro Marcelo Coutinho. Vamos para o gráfico de Embraer. Tá bonito, tá beleza ou tem cautela no radar? Não, tá bonitão, Léo. Então vamos lá. Embraer tinha um pivôzão de alta, né? Então sobe, corrige. A compra eu tinha cantado 5906. E aí pedi para que tomasse um pouquinho de cuidado em função dessa lateralização aqui, que poderia ser um envelopezinho de baixa. E aí falei isso ontem, inclusive. Eu falei, Embraer fica bonita acima de 6193, que é essa borda superior, essa resistência do canal. Como Embraer gapa, cota 6374, Embraer ela volta para a questão agora da figura anterior, que é um pivô de alta. Então Embraer agora fica bonitona. Eu deixaria ela como ativo de manutenção até o 6658, tá? Porque 6658, como você tem um upside muito longo, você pode eventualmente ter uma falha nesse rompimento. Acima de 6658, aí não, aí fica melhor. Seu objetivo passa, ainda que longo, a ser R$ 74,10. 10 horas com 18 minutos. Prepare a sua cotação. Veja o que vem por aí. Destaques de agenda. Tá chegando a hora. Faixa das 10h30. Da porta para fora tem atração. E você vai conferir. PIB e PCI, na média, referentes ao quarto trimestre de 2024, no momento em que o pano de fundo lá nos Estados Unidos é cada vez mais olhar para eventuais sinais de fraqueza da atividade. Um PIB mais fraco pode trazer alguma barata voando. Um PIB mais forte na sua segunda revisão pode trazer calmaria e apetite pelo risco. Vale a pena você se ligar. 10h30 tem a divulgação, não só destes dados, mas também dos pedidos de bens duráveis. Aí sim uma fotografia mais aquecida, já referente a janeiro, e os pedidos de seguro-desemprego. Aí a fotografia é aquecidíssima, diz respeito basicamente à semana passada e retrasada no comparativo. Então vale a pena você se ligar, faltam 11 minutos para isso, a gente continua mergulhando no mercado à vista brasileiro, sem perder de vista a bateria de dados às 10h30 nos Estados Unidos. Afinal de contas, o seu resultado é a nossa marca, essa é a TC News, sempre com você na trincheira do mercado. Pré-carnaval, pós-carnaval, ou na fila do pré-natal, não importa, estaremos sempre com vocês. 10 horas com 20 minutos. Amigos, isto posto, nós temos o Guto Cerávulo para entrar com a oportunidade que ele tem separado pra gente todo dia. Vamos ver qual que é a oportunidade de hoje. E toque em Petrobras. Então, Guto, vamos lá, meu amigo. Você já há algum tempo vinha sugerindo que diante do patamar de preço de Petrobras, o nosso público estudasse alguma proteção, algum seguro, por exemplo, comprando put. Porque se esse papel cai, você consegue compensar a queda sem comprometer a rentabilidade de quem surfou essa alta. Olha, dito e feito, hein? Quis o destino que o resultado de Petrobras servisse de gancho para uma queda que agora está em 3,8%, 3,9% de média para Petri 3 e Petri 4. É com esse gancho que nós vamos contigo para desbravar oportunidades, pois não, Guto? Vamos lá, pessoal. Muito bom dia. A gente avisou bastante, né, sobre essa compra dessa put. E se viesse um balanço excelente, mercado andasse, é lucro infinito. A put virava pó, né? Ou seja, você não exercia o seu direito de venda e ficava com lucro.
Quem entrou se deu bem. Bom, agora quero chamar a atenção o seguinte. Coutinho acabou de falar, né, do fechamento de gap de compra especulativa. Eu, como gosto de entrar sempre travado, faca na caveira, entra, né, com proteção. Dá para comprar agora Petrobras a mercado, preço R$ 36,60, e eu vou indicar uma put, ou seja, o seu seguro, né, o seu direito de venda. No strike 36,66 para 21/3, estamos falando de 14 dias úteis. O código dessa opção, PETRO 394, tá saindo aqui a 068. Ação mais a put junto, você vai gastar 37,28, perda máxima de 1,69, e aí você pode surfar tranquilo. Pessoal, pensamento do dia. Vale muito mais uma put na mão do que um stop voando com gap de baixa. Fica aí a dica. Um beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira. Pensamento do dia, reflexões de um nobre trader. Valeu, Guto Serávola, amanhã de volta direto da Central TC Investimentos. Petrobras, highlight de hoje. Olha, não é só a Petrobras que tá apanhando, não. Amigos, BRF. Alô, Gabriel Junqueira. O tempo vai nos espremendo, daqui a pouquinho tem a cobertura especial lá nos Estados Unidos, mas é esse o gancho que eu puxo. BRF tá passando por uma bordoada de 7% de queda. Sabe aquele bordão do André Henning? Tem que apanhar de cinta! O papel da BRF está apanhando de cinta com essa queda de 7%. E aí é claro que a gente separou aqui um highlight para você comentar, Gabriel, antes dessa cobertura americana. A companhia registrou lucro líquido de 868 milhões de reais no quarto tri de 24, uma alta de 15% contra um ano antes. A receita líquida somou 17,5 bilhões, crescimento de 21,6%. E o EBITDA ajustado de BRF chegou a 2,8 bilhões de reais, uma alta de 47,2%. Além de tudo, a companhia aprovou um adicional de até 15 milhões de ações ordinárias ao programa de recompra. E quem olha este headline cruza com a cotação e pergunta: rapaz, era pra tanto? O Gabriel Junqueira ajuda a gente a desvendar. Pois é, Léo, você já viu aquele filme Fuga das Galinhas, né? É isso aí que tá acontecendo na BRF, é a Fuga das Galinhas aí. Desempenho de 2024 da empresa foi recorde. A empresa teve um ano maravilhoso, entregou um resultado muito bom, teve uma geração de caixa incrível, pagou dividendos, está fazendo recompra, margens saudáveis. Aí você me pergunta por que isso está acontecendo, né? E aí vem aquela situação que a gente sempre fala entre a expectativa e o fato. Então, quando a gente olha para o ano de 2024 da BRF, ele foi um ano fechado já. Ali foi muito bom, aconteceram diversos movimentos que levaram, spread do frango mais forte, carne bovina cara que levou uma rotação da dieta das pessoas para o frango, custo do milho baixo também ajudou ali uma margem muito forte. Porém, todavia, isso acabou. 2025 não vai acontecer isso. E é por isso que estão batendo em BRF, porque BRF chegou no topo do ciclo dela. BRF daqui para frente, não estou falando que o ano de 2025 vai ser um ano ruim para a empresa, não vai ser, só que vai ser um ano de compressão de margem, de desaceleração de crescimento, porque a gente já tem um milho. Depois até eu converso com o Rodrigo bastante sobre isso, a gente dá uma olhada no milho CCM K25, está numa tendência de alta clara, isso é compressão de margem na veia para a BRF. Você está falando de um frango que também já está com uma oferta maior, porque né, quando a margem fica muito boa de um negócio, você atrai gente para fazer isso aí. Então a competição aumenta, a oferta aumenta, a margem do frango diminui. Então o que está acontecendo é que o mercado ele olha para o ano de 2024 e fala: obrigado, foi ótimo, tamo junto, mas daqui para frente não vai ser mais isso. Então daqui para frente a gente vai ter um cenário de concorrência mais forte, de margens mais comprimidas, não vai nadar de braçada como nadou, então é 7% e as galinhas fugiram do galinheiro, Léo. 10h25, vamos para o gráfico de BRF. Na sequência, cobertura especial. Vem aí a bateria de dados nos Estados Unidos. Coutinho. Vamos lá, pessoal. BRF tá na tela. Enquanto o Junqueira falava, eu dei um zoomzão só pra gente pegar a perspectiva geral. Então, BRF começa praticamente de janeiro 24 a R$17.
tem a sua máxima a 28 e aí volta aos seus R$17. O que significa? Bom, no curto prazo, você tem BRF em cima de um suporte, que é uma terceira linha, que em homenagem ao meu querido Leozinho não vai passar, e você tem um suporte a 17,57. Isso chama o quê? Aí, nosso querido Léo Pinheiro, tirando um pelinho, né? Fazendo um bullying, te dá uma compra especulativa sob suporte para quem curte esse tipo de operação. Aqui, atento, né? Então vamos colocar mais esta na lista, junto com Nvidia, Bradesco e Vale. BRF é um papel de altíssima inércia, então por favor não esperem que você vai tomar o papel a 17 e ele vai retornar a 20, R$25, não é o caso, tá? Então você tem aqui, vamos falar de o melhor ponto de compra para BRF, que seria esse suporte que remete a um ano atrás, mas de novo, é uma tese de muito longo prazo, se você entender que BRF é a tua escolha. Na tela para você, a partir de agora, a cobertura especial dos Estados Unidos na tabela de dados que será divulgada por lá. O Diego pediu passagem em função de um complemento sobre o volume de negociação muito acima da média, tanto em Petrobras quanto BRF, é isso? Exatamente, saiu até no Mover Pro, tá, Léo? Petrobras projeta volume de 8,2 bilhões de reais, que é 685% acima da média de 50 pregões. E BRF está projetando um volume de 2,6 bilhões de reais, que é 1.402% acima da média de 50 pregões. 10h27, vem comigo, a partir de agora, o mergulho é na terra do Tio Sam. Vai deixando o like aí, tá ansioso? Deixa like. Tá tranquilo? Deixa like também, deixa like sempre. Você se engajando na nossa cobertura, na nossa transmissão e de olho na bateria de informações lá dos Estados Unidos. O que é que tá em jogo hoje, amigos? Vamos lá, o primeiro aspecto. A gente vai ter os pedidos de bens duráveis, foto de janeiro. Qual é o contexto? O contexto é um pano de fundo que começa a preocupar mais pelos sinais de desaceleração da atividade americana. Mas, Léo, tem outros sinais que apontam para o oposto. Uma atividade encorpada, sim, mas o mercado tem pesado na precificação daquilo que sugere mais fraqueza. A exemplo do que foi o PMI de serviços na última sexta, no patamar mais fraco em mais de 20 meses. E a exemplo do que foi a confiança do consumidor, Conference Board, na terça-feira, mais fraca também do que o imaginado. Os pedidos de bens duráveis importam. Vamos ver o quanto o americano está predisposto a comprar bens duráveis. Segundo ponto, os pedidos de seguro-desemprego, para a gente medir a força do mercado de trabalho. Expectativa, que a gente saia de 219 mil e que a gente chegue a 222 mil. Um leve aumento nos pedidos de seguro-desemprego, um leve aumento no resfriamento do mercado de trabalho entre os americanos. Terceiro ponto para a gente olhar, e mais importante deles, na opinião de muitos, a leitura segunda, ou a segunda leitura, do PIB americano no quarto trimestre. A primeira leitura sugeriu uma atividade em 3,1. A segunda, espera-se, revise essa leitura para 2,3. E o PCI, a média do PCI no período sairia de 1,9 para 2,2. Seria uma combinação ruim de saída, não? Seria uma segunda leitura que entregaria uma atividade mais fraca com uma média da inflação ao consumidor no período mais forte. Se o PIB vier mais forte aqui, a gente pode ter uma dissipação da narrativa de fraqueza da atividade econômica. Mesma coisa se uma inflação vier mais fraca. O oposto é verdadeiro. Por isso, faltando 10 segundos, contagem regressiva. Robozada boa, tomei o precinho. Se prepare aí para as operações. Compra, venda, todo mundo vai atuar a partir de agora. Os robôs se preparam. DXY, VIX, yields de 2 e yields de 10 na tela. Vão sair as informações, começam a sair. Opa! Já tem muito pra gente falar. Olha a reação imediata. Pedidos de seguro-desemprego galopam, saem de 220 para 242 mil. É um esfriamento maior do mercado de trabalho americano. Aqui a gente tem um assopra pro Fed. Como quem diz, Fed, pode continuar o trabalho de corte de juros, tá? O mercado de trabalho está esfriando. Saímos de 220 mil pedidos, já uma revisão baixista, dado anterior, e fomos para 242 mil. Primeira manchete é essa. Mercado tem isso para digerir. Segunda manchete. Vamos para os pedidos de bens duráveis. Forte o número. Saímos de uma projeção de 2% para uma entrega de 3,1%. Então, mais forte o número de pedidos de bens duráveis do que o mercado projetava. É verdade, no entanto, que nós tivemos um número negativo, como dado anterior, dado de dezembro. Só que esse número negativo foi revisado e melhorou o quadro.
Nós, em princípio, tínhamos menos 2,2, agora passamos a ter menos 1,8 nos pedidos de bens duráveis de dezembro. E nós saímos desse menos 1,8 para 3,1% positivos. Aqui já é um morde no Fed, não é um assopra. Como quem diz, ó, a galera tá pedindo bens duráveis, isso aqui é uma demonstração de força econômica. Temos, por enquanto, sinais mistos. Vamos para... O mais importante eu deixei para agora. Vamos para a leitura do PIB e da média inflacionária ao consumidor no período dos últimos 3 meses do ano passado. Em linha, a leitura do PIB. Se esperava 2,3, a segunda leitura do PIB, no quarto tri do ano passado. Num primeiro momento ela foi entregue em 3,1. Agora ela sai revisada para 2,3, que era o que o consenso imaginava. Se era o que o consenso imaginava, o jogo está controlado. No entanto... Aqui vem a preocupação, a média dos preços chama a atenção, hein? Os preços do PCI no quarto trimestre não vieram em 2,3%, mas em 2,4%. Em 2,4%, ou seja, é uma combinação um pouco delicada que mostra uma atividade revisada para baixo, mas uma inflação um pouco acima do que aquela imaginada pelo mercado. E você confere a reação do mercado em tempo real. Vamos ver, ó, no geral, a gente está vendo uma leve descompressão do DXY, 0,11% de avanço, 106,600. O VIX chegou a oscilar pra caramba, tem agora 6,23% de baixa, um patamar bom, saudável, que favorece o apetite pelo risco. Nós temos 17,9 pontos. Yields de 2 anos, pedindo 1,5 ponto base a mais nos prêmios a 4,09%. E os yields de 10 anos, pedindo 3 pontos base a mais nos prêmios, a um retorno de 4,28%. Imediatamente com as 7 magníficas e a parcial delas no pré-mercado. Tesla sobe 2%, Amazon 1,68%, Meta 1,44%, Google 1,16%, Nvidia sobe 2,20%, Apple está caindo 0,50%, a exceção, estende as perdas de ontem, e Microsoft sobe 0,37%. O Diego Kerber traz pra gente Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros. Pois não, Diego? Todos eles estão pra cima, Léo. O Dow Jones sobe 0,20% no mercado futuro, o S&P futuro tem avanço de 0,58%, enquanto o Nasdaq futuro sobe 0,73% e o Russell 2000 avança 0,37%. Léo. Então, senhores, pedidos de bens duráveis mais fortes do que o imaginado, atividade mais forte. Pedidos de seguro-desemprego mais fortes do que o imaginado, resfriamento, maior do mercado de trabalho, aqui um pouco de esfriamento da atividade, por que não? Terceiro ponto, revisão do PIB no quarto trimestre, fica em 2,3%, saindo de 3,1%, em linha com o consenso. Não há notícia por esse ângulo. Mas o índice PCI, no mesmo período, saiu para 2,4%. O consenso era para 2,3%. Então, ainda que tenha sido uma levíssima descolada, ela acontece. De modo que o resumo da ópera é uma atividade ainda encorpada no limite, em linha com o consenso PIB, pedidos de bens duráveis demonstrando isso, com leve resfriamento do mercado de trabalho, ou com maior resfriamento do mercado de trabalho, e uma inflação um pouco mais teimosa. Não me parece um quadro ideal para que o Fed tenha confiança de cortar juros no curto prazo. Mas também não me parece amargo o quadro suficiente para evitar que o Fed corte eventualmente 1 ou 2 vezes, que é o cenário base hoje, né? A taxa de juros, o intervalo de juros lá nos Estados Unidos. Da porta para dentro, vamos ao impacto. O que a gente tem aqui, hein? Olha só, amigos. Curva de juros. Acentuando o viés de baixa, coincide com isso nos Estados Unidos. A acentuação dos vértices para baixo na curva de juros. Nós temos 18 pontos base e meio a 19 pontos base a menos nos pedidos. O dólar no placar de 0 a 0, comportado nos R$ 5,804. E o Ibovespa no placar de 0 a 0. Bem comportado, se você considerar que Petrobras pesa e cai em média 4%. É porque os outros papéis vão dando o seu show, né? Vale já virou, está subindo 0,20%, mas a notícia está em Embraer, que sobe 3,5%. O próprio setor financeiro, B3 sobe 0,85%, Banco do Brasil 0,6%. Deixa eu ver aqui quem mais, ó. Itaú Unibanco sobe 0,80%, ajuda. E basicamente é isso, com Santander também subindo 0,7%. E Ambev, hein? Ambev virou foguete, bicho. Na semana tá subindo 8%, tá subindo mais 2,5% hoje, tendo subido 4% ontem.
temos muito ainda a tratar. Coutinho, gráfico do índice, gráfico do dólar, você e a repercussão do minuto a minuto. Bora, pessoal. No caso do índice, então, o índice ele é no seu intraday altista, cai 0,28%. Gráfico de 5 minutos para esse cara, o que a gente tem? A gente vai pegar e vai fibar esse cara aqui, ó. O índice ele é altista, o que eu vou passar para vocês é até onde ele vai. A fibada, você vai pegar ela daqui e vai jogar ela para cá. Então, o índice no curto prazo atingiu 126,486, sobe, lateraliza, sobe. O índice é altista, seu objetivo é 1,26870. No caso do dólar, o dólar cai no seu intraday, sobe 0,03%. No intraday, a gente joga esse cara para cá. O dólar restrito naquele R$ 5,816, esse número ele é de ontem, com uma lateralização baixista. Então fique atento. O dólar a priori 5,805, num movimento muito curto, deve voltar para 5,800. Obrigado, meu caro Coutinho. Gabriel Junqueira, temos cerca de 10 minutos contigo ainda e com o próprio Coutinho. Sobre a bateria de dados nos Estados Unidos, qual é o saldo? Concorda aqui com a leitura? Olha, Léo, olhando o mercado aqui, eu acho que o saldo é mais positivo, né? A gente estava passando por um momento de muita especulação em relação a uma recessão nos Estados Unidos, né? Então, a gente ia ter uma diminuição da atividade muito brutal, que o Fed ia precisar intervir, fazer cortes muito agressivos. Isso trouxe, né, uma precificação ruim dos ativos. A gente viu muito desse movimento de correção que teve nos Estados Unidos em função desses dados, mostrando uma desaceleração forte. E o PCI agora, apesar de ter sido uma mistura bastante distinta, né? A gente tem ao mesmo tempo dados apontando para uma economia ainda forte, já mais cedendo um pouco, então uma coisa que não é tão clara trouxe uma certa paz para o mercado, né? Então curva de juros, principalmente aqui no Brasil, fechando bastante, o dólar também 0 a 0, mas positivo, o índice deu uma melhorada. Acho que o saldo é positivo desses dados, Léo. Acho que a gente tem ali um cenário econômico um pouco mais estável e que aí favorece os ativos de risco como um todo. Perfeito, Gabriel. São 10 horas 38 minutos. Bom, tem vários outros ativos que a gente precisa comentar, né? Teve uma cacetada de balanços sendo divulgados ontem. Vamos falar de Marfrig, né? O nosso último ponto foi BRF, mas agora vamos falar de Marfrig. Teve lucro de 2,57 bilhões de reais no quarto tri, que é um salto de 2.172% ante o mesmo período do ano passado. O EBITDA somou 3,7 bilhões, que é uma alta de 37,1% na comparação anual, e o Conselho também aprovou um novo programa de recompra de até 10% das ações atualmente em circulação. Como você enxergou este número de Marfrig no dia de ontem e como você está enxergando a empresa como um todo, Gabriel? Olá, Diego, o Marfrig teve um número muito sólido. Acho que você olha para a Marfrig, apesar de também ter tido um ano de 2024 muito estelar, né? E a BRF ela faz parte do grupo econômico da Marfrig. Foi um resultado muito bom. Teve uma surpresa positiva na América do Sul. Acho que as operações da Marfrig na América do Sul mostraram aí um resultado muito bom, assim como também consolidou a venda dos frigoríficos, né? Então, dos 13 frigoríficos para Minerva, né? Isso tudo trouxe uma receita forte. A gente está falando de 5,1 bi de receita, 18% a mais no ano contra ano, as margens foram boas. A operação nos Estados Unidos segue muito desafiadora. A gente está falando de uma margem EBITDA que ainda não chega em 2%, mas teve um EBITDA positivo, isso foi bom. 2025 a Marfrig ela deve continuar com a trajetória dela de focar em alimentos mais processados, esperar uma virada num ciclo lá nos Estados Unidos e também consolidar a BRF no seu ecossistema. Então acho que tem tudo para ter um ano bom. A BRF vai ter um ano de compressão de margens, isso pode afetar um pouco a Marfrig, mas não vejo como um ano de resultados ruins para 2025. Também é uma empresa que subiu demais em 2024, a gente precisa ficar atento, porque essas empresas aí que carinhosamente eu chamo de kit churrasco, né? Então são as produtoras de proteína, né? Seja JBS, Marfrig, BRF. A Minerva ela está tendo um trade action um pouco à parte, né? Então vamos focar nessas três aqui. Elas costumam ter movimentos pendulares muito fortes, né? Então quando sobe muito e quando cai muito. É muito difícil elas ficarem lateralizadas e tudo mais. Então tem que ficar um pouco atento, porque quando elas não estão subindo, elas estão caindo e são movimentos muito abruptos. Perfeito. Coutinho, vamos para a FIBADA em MRFG3.
Vamos lá, Léo. Perdoa, Dieguito. Baixista, Uma honra. cota. Uma honra. Não, menos, não é tanto assim. Não, Não, menos. continua sendo uma honra. Só mais você. Vamos Obrigado lá. pela parte que me toca. Marfrig, baixista dentro de um canal, cota 1,425. Tem aqui o seu pivô, cai, lateraliza, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Então, apesar aí desse repuxo ou desse pullback de alta, enfim, o ativo cotando 14,21 no dia de hoje, o ativo chegou a cair bastante, recupera, porém, mantém baixista, objetivo desse cara, 1,219. Muito bem, são agora 10 horas e 41 minutos. Outra empresa que também divulgou seus números ontem e a gente vai repercutir agora é Cosan, CSAN3, já vai entrando o gráfico aí na tela do Coutinho e eu trago para você os números, né? Registrou um balanço não auditado com prejuízo líquido de 9,29 bilhões de reais no quarto tri, o que reverte o lucro de 2,36 bilhões no quarto tri do ano anterior. E aí, Junqueira? Complicado, hein? Cosan veio com um balanço bem ruim. Isso mostra um pouco o desempenho muito fraco da Radar, que é a subsidiária de terras dela, da Raízen e da Vale, né? O prejuízo que ela tomou da Vale foi muito grande. Tiveram bons resultados com Rumo, Compass e Moove, só que essas três empresas, elas no total, elas não têm uma participação tão grande, né? Então o prejuízo aí é muito forte. Ele foi impactado pelo prejuízo da Vale, no investimento da Vale. A gente está falando de 4,7 bi de prejuízo na compra e venda das ações da Vale, então isso foi bastante complicado aí, né? Acho que os destaques vêm mesmo para Compass e para Moove, que vão performando bem. A Cosan, ela teve um fluxo de caixa interessante de 1,8 bi. Isso foi positivo, conseguiu dar uma reduzida na alavancagem para 1,1 vezes, então isso também é positivo. E daqui para frente a empresa deve focar no turnaround da Raízen, no turnaround das outras empresas que podem fazer ela voltar a ter uma rentabilidade. Eu acho que Cosan, ao que tudo indica, está num fundo de ciclo para começar a andar, porque mais do que isso começa a ficar inviável a empresa, né? CSAN3, você, Coutinho? Bora. Bom, compartilhando aí do Junqueira, se tudo der certo, ativo cota 706, seu objetivo 6,60. Se 6,60 é fundo, pelo menos graficamente difícil dizer. Nota que o ativo ele só cai e eu não tenho referência do meu lado esquerdo para poder tentar balizar algo. Se tudo der errado, aí a gente está falando do impossível, ou seja, o papel cota 706 e vai a 4,50. Nós temos 10 horas com 43 minutos. Amigos, Braskem está sendo muito comentada pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso chat. O Diego traz a cotação de momento e a gente usa de gancho para ouvir o Gabriel já nessa reta final. Lembrando que em instantes nós teremos o Fernando Marques, que acompanha na unha a tese de Braskem. Inclusive, já por muito tempo chegou a montar posição ou desmontar posição em BRKM5. Cotação de momento? Cotação de momento de BRKM5 é de queda de 4,72%, R$ 11,50. E aí, meu caro Gabriel Junqueira? Então, Léo, a Braskem ela teve um resultado bem ruim aqui, né, em todas as suas unidades de negócios. Então, a gente está falando uma performance ruim no Brasil, uma performance ruim nos Estados Unidos, Europa e também no México. Os volumes caíram bastante também, então ela acabou tendo aí um resultado bem ruim, Léo. A parte da desalavancagem também está trazendo para a Braskem uma questão ruim, né? E a dívida líquida EBITDA dela, que pelas contas do BTG está em 9,4 vezes, é uma empresa extremamente alavancada. É uma empresa assim que eu particularmente não gosto muito, eu acho que ela pode ter alguma oportunidade, mas ela vem aí com problemas estruturais graves, e como a gente comenta muito aqui, o custo de oportunidade de estar alocado em algo assim me parece alto quando a gente tem outras empresas como o Embraer, por exemplo, performando muito bem, ou até mesmo a Ultrapar, que teve um resultado bom e está performando bem no dia de hoje, né? Braskem na tela em relação à manchete, com o prejuízo líquido de 5,64 bilhões de reais no quarto trimestre, uma piora de 259%. Certamente a gente vai aprofundar isso com o Fernando Marques também. E no gráfico, Coutinho? No gráfico tá ruim, Léo. Olha só, se você olha a Braskem por falta de um tem dois pivôs de baixa, tá? Tem um interno e um externo. Braskem cota 1,148, tem o seu último suporte, que é o respiro dos comprados, a R$ 11,01. A partir disso, só azeda. Então você tem como os objetivos já 10,43, 9,32
E o objetivo de longo prazo de Braskem é R$ 8,09. R$ 8,09. 8,09. R$10 e 11,50. R$10, mas tá longe de R$10. Tá longe. Cota 11,49. Tem que perder 11, que é o suspiro, e depois de 11 vai para 8 com alguns suportes no meio do caminho. Vamos ver como é que tá o racional do Marx para o papel BRKM5, daqui a pouquinho ele tá com a gente. São 10h46, reta final. Bom, Gabriel, a gente já praticamente não tem mais tempo contigo, mas eu sei que alguns outros cases você deixou separado para essa altura, então gostaria que você selecionasse um deles. Tem até a pergunta do Samir da Silva aqui falando de BIF 3, mas a gente falou bastante, né, do setor frigorífico também, enfim. E tem NVIDIA, meu irmão. Não posso deixar você ir embora sem falar um pouquinho sobre NVIDIA também, pois não? Bom, Léo, um resultado que eu gostaria de destacar foi o resultado de C&A. Acho que C&A veio com um resultado muito forte. Aqui, varejo, qual que é o indicador que a gente olha? Same Store Sales, quase 12% de Same Store Sales, muito interessante. É uma empresa que tem se destacado no setor de varejo e que tem chamado muito a atenção. A alavancagem dela está em meia vez EBITDA, então está uma alavancagem muito baixa e ela pode surfar aí se a gente tiver uma melhora macroeconômica, como já vem surfando de algumas outras coisas. Bom, NVIDIA, Léo, teve um resultado muito sólido, mas em linha com a expectativa do mercado. Eu acho que a expectativa já era alta, ela bateu a expectativa, então foi bom. Estamos falando de uma receita de 34 bilhões de dólares, um guidance para 43 bilhões de receita no próximo trimestre. Então, assim, é uma empresa que tem conseguido, mas foi um resultado mais morno, tanto que o mercado tá tranquila, ela não tá caindo nada, ela tá subindo mais tranquila, então é uma empresa que tem conseguido se manter ali no balanceamento de expectativa com fato interessante. Foi um resultado bom, mas que a gente precisa ficar atento aí, porque para dar uma frustrada e ter uma reação muito forte é muito rápido. Beleza, Gabriel Junqueira, obrigado, um abraço e até amanhã. Bom, eu que agradeço, Léo. Pessoal, todos os racionais estão lá na plataforma do TC. A gente tem outros resultados que eu acabei comentando também, como Alupar, Mitre, Aura Minerals e também a Ultrapar, que eu estava comentando aqui também. Então, esses resultados estão comentados na plataforma do TC. O Samir, que fez a pergunta, se quiser me procurar na plataforma do TC também, estou lá 24/7 aí para responder as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço e até amanhã. Tamo junto, Gabriel. A gente agradece sempre. Atenção para destaques que o agregador de notícia Financial Juices acaba de produzir. O primeiro deles, Trump, tarifas sobre México e Canadá em 4 de março estão mantidas. A segunda, a China também será cobrada com uma tarifa adicional de 10% nessa data. A terceira, a data da tarifa recíproca lá no dia 2 de abril continua em pleno vigor. São evidências que mostram uma manutenção da tese de Trump sobre a sua política tarifária e sobre o uso de tarifas para pressionar players, entre os quais, neste caso, México, Canadá, China. Na tela para vocês, a repercussão disso, houve precificação imediata, se você considerar aqui os yields de 2 e 10 anos e também, sobretudo, o DXY nesse caso, né? O DXY tem 106,900. 0,43% de incremento, 106,900, estava em 106,600. O VIX, que estava na faixa dos 17 pontos, volta para a faixa dos 18. Yields de 2 anos agora pedem 2 pontos base a mais e os yields de 10 passam a pedir 3 pontos base a mais nos prêmios. Vamos passear pelas 7 magníficas. Olha o arrefecimento na alta de Tesla, subia 2, agora 1,18. Amazon está subindo 1,4, Meta 1,2, Google 0,60, Nvidia 1,5, Nvidia estava subindo quase 3. Nvidia agora 1,5, Apple acentua um pouquinho, estava caindo 0,5, agora cai 0,7. E Microsoft sobe 0,26. Diego Kerber, índices acionários americanos, olha o 107 voltando aqui, hein? Pois não, Diego? Pois é, e virou o Dow Jones, tá? Dow Jones Futuro agora tá caindo 0,04%. S&P Futuro tem alta de 0,29, diminuiu bastante o viés altista. Mesma coisa pro Nasdaq Futuro, que agora sobe 0,47%. Olhando para o Russell 2000, também teve virada, assim como o Dow Jones, 0,17% de recuo, Léo. Obrigado, Diego.
Vamos lá para a repercussão da porta para dentro e o destaque final do Coutinho em cima do dólar e do índice. A moeda americana cota R$ 5,816, vira, né? Estava ali no 0 a 0, meio no terreno negativo, agora sobe 0,20, R$ 5,814. O Ibovespa usa esse gancho do noticiário para renovar mínima, 0,28% de recuo, abaixo dos 124.500 pontos. E a curva de juros, talvez essa seja a mais impactada, porque a nossa curva de juros chegou a flertar com 20 e poucos pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão dela. Agora, nós temos um recuo de 13 pontos base, na média já dá para colocar 11 pontos base e meio. Olha, um outro highlight que aparece aqui em relação ao Reino Unido. Alto funcionário do governo Trump destaca: os Estados Unidos querem comércio recíproco e igualitário com o Reino Unido. Por reciprocidade, leia-se ajustar eventuais relações deficitárias para os Estados Unidos. Isso é o que nos dá vantagem como brasileiros, tá? O Brasil mantém uma relação com os Estados Unidos via balança comercial que tira foco dos americanos para o Brasil. Afinal de contas, eles têm superávit em relação à balança brasileira. Não somos nós que entregamos déficits para eles, são outros players. Em relação ao Reino Unido, este alto funcionário do governo Trump bota na mesa que, segundo o presidente americano, o que os Estados Unidos querem em relação aos britânicos é um comércio recíproco e igualitário, portanto uma balança comercial mais próxima do 0 a 0. Vamos lá, dólar e índice, Coutinho, seu destaque final, meu amigo. Vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, gráfico de 4 minutos, o índice tinha um envelopezinho de alta, mercado sobe, lateraliza, perdeu, virou um pivô. Então, é aquele envelope de alta que se quebra e se transforma num pivô de alta. O índice corrige, a fibada do índice no curtíssimo prazo, ela vai ser daqui para cá, e aí você tem a seguinte característica. Pera aí que esse cara pegou e entrou errado. Quem sabe faz ao vivo, respira, Leozinho vai dar uma bulimada, mas tá tudo certo. Olha só, o índice corrige, tem um suporte a 1,26130, cota 1,26270, logo acima, o índice pode dar um movimento de alta no curto prazo. Dólar do seu lado direito, o dólar atingiu aquele 5.800 que eu falei, o dólar se volta para dentro de um canal, agora fica restrito 5.800 com 5.825, ou seja, você tem aí 25 pontos de amplitude. No curtinho, o dólar faz ali o leve envelopezinho de alta, ameaça ir para o 36. Coutinho, tamo junto. Muito obrigado sempre. Amanhã a gente fecha essa semana agitada. Obrigado, querido. Bom dia para você, tá? Valeu, tamo junto. Tchau, obrigado, pessoal. Coutinho. Um abraço.